Fala, moçada, mais um episódio especial. Nós estamos finalizando aí a nossa primeira temporada e muita gente, né, que participou aqui desde lá do episódio 0, né, quem não assistiu ainda está convidado a assistir e entender, porque nós tivemos várias matérias e todas elas tiveram essa matéria de hoje, todas, né, que chama o poder da fala, o poder da expressão, a oratória, né, quando a gente lembrava, né, até quando depois eu vou falar aqui um pouquinho como é que eu conheci o Rafael, da história dele. A gente sempre lembra de oratória pensando em falar em público, apresentar um trabalho, apresentar um TCC, né, dar uma palestra, ou fazer um curso de oratória. E na real não é só isso, né? Oratória é o contexto, é o seu dia a dia, e a gente vai falar um pouquinho, né, disso hoje, porque o nosso tema é o poder da comunicação, né, no agronegócio, e como isso pode impactar, né, na sua fala e na sua expressão. Seja fechando o negócio, seja liderando, conversando, né, com seus colaboradores, seja recebendo, né? Ou seja dentro da sua família, dentro da sua casa. Onde for, família. No dia a dia. Então, bem-vindos a todos aí, né? Hoje nós estamos com Rafael Mendes. Qual que é a sua profissão, Rafael? Orador? Não, né? Não sou orador. Eu sou formado em engenharia ambiental e sanitária, só que Deus quis me colocar dentro... Engenharia? Outro engenheiro, então? Outro engenheiro. Eu não sabia que era engenheiro, velho. Sou formado em engenharia pelo IFG, antigo Cefet. Formei ano passado. Só que ao longo desse caminho, dentro da graduação, parece que Deus me direcionou para a área da educação. Dentre elas, a comunicação e oratória, que é o que eu desenvolvo hoje. Então, bem-vindo. E qual que é o arroba do nosso amigo Rafael? @Oratória do Mendes. Oratória do Mendes. Segue lá no Instagram. E também siga a gente, Agrindia Podcast, nas redes sociais. Tem TikTok, tem aqui no YouTube. Toda semana tem vídeo novo. Então já ativa o sininho, faz a inscrição, que toda quinta-feira chega lá a notificação pra você assistir mais um episódio, tá bom? E lembra de classificar a gente lá no Spotify. Com certeza. Lá tem área de avaliação, né? Quanto mais você avalia nosso negócio, mais ranqueia, mais... né, a gente consegue chegar no maior número de pessoas possíveis. Sim, esse importante. conteúdo que é rico, que a gente não fala aqui só de semente, de adubo, de fertilizante, de gado, né, que a gente fala do contexto, né, da cadeia toda, né, produção do agro, e de todas as matérias que também, tudo que a gente está ensinando aqui também você pode levar para o urbano, né, que faz todo sentido, porque negócio é um negócio, independente de qual negócio, né, seja ele uma farmácia, uma loja de roupa, né, uma escola, né, uma universidade, ou seja uma fazenda, todos são negócios. E todos envolvem pessoas, e as matérias que a gente está trazendo aqui, né, soma, né, vem a somar com todos também no urbano, né? Então sim, essa é a ideia, porque quando a gente fala de conteúdo do agro, a gente vai pesquisar na internet, etc., a gente só vê o conteúdo específico do agro, certo? E na real o conteúdo ele engloba tudo, inclusive a oratória, que é um dos itens mais importantes, que é o que faz a gente chegar até você, né? Se não soubesse conversar, né, a gente não conseguisse expressar, automaticamente, por ser o melhor conteúdo do mundo, que o público não ia assistir, não ia viralizar, né? E a gente não ia estar no patamar que a gente está hoje. No a diferença que a gente fala do falar pro comunicar, né? Às vezes você pode até falar, mas a pessoa receber a informação, ela tá se comunicando com a outra, né? Isso. Mais importante do que falar é o como falar. Como isso aí. E aqui nós temos uma outra profissão, né? Quem assistiu aí o episódio da quinta-feira passada, né? Que foi junto com o pessoal da oficina de criação, né? Isabela e o Igor, né? Igor Lima, que hoje é o nosso diretor. Hoje o diretor né, do Agrindia é o Igor. A gente falou da importância, né, de você mostrar o que você está fazendo e das novas profissões, que a gente chamou dos digital influencers, né? Que foram estourados, né, nos últimos 3 anos no urbano, né? E agora começou essa onda também no agro, né? Inclusive, principalmente na pandemia, né? Principalmente na pandemia, que muita gente teve que se reinventar, né? Por exemplo, a Milena, né? Hoje a profissão da Milena, né? Além de ser host aqui do Agro em Dia, hoje ela é uma digital influencer do agro, onde ela representa várias marcas, né? Relacionadas ao agro e faz a comunicação, né? Do negócio, né? Do produto, do serviço dessas empresas para o público de casa, né? Então também a importância 100% dela, da profissão, né? Que seria, antigamente era mais como atriz, Sim, né? Ator e atriz que fazia esse trabalho, né? Hoje são os digital influencers, né? Isso mesmo. É engraçado, né, Alex? Porque antes as pessoas ficavam focadas apenas em marcas. Só que o que conecta, falando um pouquinho de marketing, o que conecta uma marca a um seguidor? É uma pessoa em específico, que é o digital influencer. As pessoas se conectam com pessoas. Então, hoje, muitas pessoas compram um tênis da Nike, uma chuteira da Nike, porque vislumbram o Cristiano Ronaldo.
Certo. Eles compram um produto da Adidas porque vislumbram o Messi, o Neymar com a Puma. Então hoje é fundamental a presença de um digital influencer alinhado a uma empresa, para que essa empresa possa atrair mais gente. É o que a gente chama de rosto, né, da empresa, é Avatar. um avatar, né, que vai ali representar aquela marca e tem que também conversar com o público que está recebendo a informação do outro lado ali. Então hoje nós vamos falar um pouquinho disso, né, do poder da oratória, você saber falar, você saber se expressar, quais são os passos, né, os passo a passo, e que não são pessoas que estão aí, né, à frente de negócio, né, cantores, né, apresentadores ou líderes, né, de frentes, né, que estão em comunidade, que tem que ter esse conhecimento. Na real, o público em geral precisa, desde da pessoa que está lá na recepção, né, do seu negócio, a menina da limpeza, certo? O menino da limpeza, a turma operacional, a diretoria. Todos, né, têm que saber se comunicar e se expressar de forma correta para que consiga atingir os objetivos da empresa, que não é só as vendas, o fechamento de metas, é relacionamento. Com certeza. Até porque hoje, o Rafael me ensinou isso. Vou contar pro público aqui, ele também vai falar disso. Mas a oratória, ela tem um poder muito grande. E tem pessoas que podem usar ela pro lado negativo. Onde passa as outras pessoas para trás. Aquelas que têm um baixo poder de oratória. Que tem um baixo conhecimento da oratória. Sim. Então, quando você tem Seria o picareta, então. O picareta. O manipulador. Manipulador. Então, quando você tem esse conhecimento, fica mais fácil você filtrar essas pessoas, saber que hora que ele tá querendo te manipular. Então, fica ligado que hoje vocês vão ter uma super aula, né, com o professor Rafael Mendes. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, gente. Então vamos lá, eu queria primeiro, antes de você contar a sua história, certo? Vamos começar do meio pro final. Vamos. Não, no meio pro início, certo? Vamos começar. Porque depois você vai contar como é que você virou, né, especialista hoje, mentor na questão da oratória. Mas vamos falar aqui como é que foi pra gente se conhecer, que eu acho que isso é um fato muito importante, né? E inclusive eu fiz isso que você fez, certo? Eu fiz isso, né? Em várias frentes de negócio que eu consegui alavancar no passado, várias vezes, certo? Que é você tomar atitude. Inclusive foi o conselho do Igor, né? Ter atitude, comece, né? Como é que você, porque você vai contar um pouquinho a sua história, que você se especializou, né? Nessa parte de treinamento, né, de fala, né, de conversa, isso lá dentro da universidade, você vê a dificuldade, né, dos seus companheiros de sala, Isso. ou da moçada que tem dificuldade de apresentar e tem um baita de conhecimento, é especialista naquela área, ficou alguns anos estudando, e chega na hora, no dia de apresentar uma tese, né, que a gente espera esse dia, né, que é a nossa apresentação do TCC, Isso. trava tudo, né, e você não consegue transmitir tudo que você sabe, né? Então você se especializou nessa área e aí resolveu, né, empreender. Isso pode virar um negócio. Eu posso ajudar não só os meus colegas aqui da universidade, mas eu posso ajudar os empresários. Eu estou enxergando isso no dia a dia meu, né? A dificuldade que é uma caixinha que não tem. É uma especialidade que ninguém está vendo e está procurando, porque não conhece. Porque tem na visão da oratória a mesma visão que eu tinha, né? Antes de você conversar comigo, tanto que eu falei, eu tenho interesse em saber, né? Na minha cabeça eu estava procurando uma oratória para o Alex, que fala em público, né? Porque eu já fazia esse trabalho, fazia do jeito que eu aprendi, né? E nem sempre o jeito que eu aprendi é o certo, Sim. né? Mas é o começo. E eu tava querendo isso. Então fala um pouquinho dessa experiência, Rafael, de você começar a virar essa chave de empreendedor, né? E correr atrás dos teus primeiros clientes. Como é que foi? Explica pra moçada aí. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o caso nosso. Então, no fim do ano passado, eu estava conversando com um professor de oratória lá do Rio de Janeiro, o Guilherme Miziaro, e ele me falou o seguinte: Rafael, se eu fosse você, como você está com 26 anos, eu te aconselharia a procurar, não inicialmente, empresas grandes. Porque você tem uma cara de novo e tem muitos profissionais que têm muito mais conhecimento que você e, de certa forma, vão te derrubar. Começa a procurar startups. Você vai ter uma aceitação maior porque é um público mais jovem. Consequentemente, peguei no Google, joguei lá, Startups Goiânia. Qual que foi a primeira empresa que apareceu? Fazenda Rentável. E aí, peguei o contato, liguei aqui. E aí, Mas antes, você foi estudar a empresa ou não? fui estudar. Estudei um pouco da empresa e descobri que era uma empresa na área do agro, essa questão de gestão. Peguei o contato de algumas pessoas, entrei tanto pelo direct quanto por e-mail, mandei mensagem, só que não fui atendido. Isso eu mandei umas 3 vezes, se eu não me engano, para cada uma. E aí eu pensei assim, cara, vou tentar mandar pro Alex Narciso, né? Mas, poxa, o cara tem 15 mil seguidores, na época você tinha, uma coisa assim. Qual que é a probabilidade do Alex me ver? Qual que é a probabilidade do Alex me notar? E
acredito na hora certa, Deus move as pecinhas ali, e juntamente com você. No outro dia que eu mandei a mensagem no direct, você visualizou. E aí 24 você falou, horas? Acho que até um pouco menos de 24 horas. Recorde, ele demora 3 dias. E não é porque eu tô aqui de frente ao Alex, mas uma coisa que eu parabenizo ele é porque ele sempre dá oportunidade pra quem é menor. Ele visualiza todos ou quase todos os directs que ele recebe. Eu vou pegar aqui e mostrar pra vocês. Até porque ele caça talentos, né, Rafael? Aí ele fica pesquisando, entendeu? Achando. E aí um belo dia, nós marcamos um horário. Em um primeiro momento ele visualizou, marcou uma data comigo, vim aqui na Fazenda Rentável, depois de 2 horas, ele foi me apresentando todo o hub aqui. Essa foi a minha história começando aqui. E aí agora volta lá no começo, pra galera que tá te assistindo, como é que você deu esse desperto? Então, assim, pô, vou me especializar nessa área. Foi lá na universidade, você vendo, você viu que você já tinha um pouco mais dessa habilidade de falar em público. Como é que foi? Como é que você teve esse insight aí? Me explica aí. Então tudo começou mesmo na faculdade. Sou formado em Engenharia Ambiental e Sanitária e no meu 5º período eu fiz uma apresentação para o até então coordenador do meu curso. E ele me fez algumas pontuações tão básicas de comunicação do tipo, não pode colocar texto no slide, coloca pontos chaves e você explica. A sua postura tá errada, a sua voz tá muito para dentro, falando baixo. E por ser o coordenador do meu curso, a minha vontade naquele momento era de abrir um buraco no chão e colocar minha cabeça ali, de tão envergonhado que eu fiquei. Mas isso, de certa forma, eu virei uma chavinha e resolvi. Vou procurar um curso de comunicação. E eu nem sabia o que significava a palavra oratória naquele primeiro momento. Quando eu entrei no curso de comunicação, que fica ficava, né, lá perto dentro da minha universidade, casa, não? Não, isso fora. Um privado. Antigo Itegos, aqui de Goiás. Fiz o curso durante 2 meses, 3 vezes na semana, um curso de 60 horas. E com isso eu entendi. Vários professores ou um mentor só? Um único mentor. Qual é o nome dele? Josué Gouveia, se eu não me engano. Então, um abraço pro Josué. Josué, muitíssimo obrigado pela paciência, muitíssimo obrigado pelos ensinamentos. Você foi o meu primeiro mentor. Muito obrigado. Quanto tempo depois você montou uma empresa e hoje você faz esse trabalho? E aí eu montei a Oratória do Mendes em 2019. Isso foi 2018. Aí eu fiz algumas apresentações, eu me testei, entre aspas. Validou você mesmo? Validei eu mesmo. E a minha validação, de fato, foi na UFO. Na Federal de Uberlândia. Que ali eu fiz uma apresentação, um mini curso, como vencer as dificuldades de falar em público, para o pessoal da Engenharia Ambiental. E depois de 3 horas de treinamento, eu lembro como se fosse hoje, eu coloquei o microfone assim na mesa. Quando eu olhei para trás, tinham 10 pessoas ali querendo conversar comigo e tirar dúvidas. Eu pensei assim, gente, mas o que tá acontecendo? Alguma coisa de errado. E no outro dia, eu voltei de ônibus, porque no outro dia eu tinha aula, tinha que fazer prova, eu pensei assim, cara, eu acho que é Deus dando um sinal pra mim pra eu começar a investir nessa área. Só que quando eu criei a Oratória do Mendes inicialmente, não foi pra monetizar. Foi apenas pra pegar o meu conhecimento e levar isso pra outros universitários ou qualquer pessoa que visitasse o meu perfil. Sim, você não tinha aquele viés ainda financeiro. Você tinha um viés de oportunidade porque você gostou. Você apaixonou pelaquela atividade. E normalmente é o que dá certo, né? Não visualizar o financeiro. Que é o que o João, né, no 2 episódios atrás aí falou, né? Você tem que fazer o que você gosta, o que te motiva. Não só o que te traz dinheiro. Exatamente. Porque o dinheiro acaba sendo consequência, você faz isso com gosto, né? É uma consequência. E aí? E em um determinado momento, eu fui ver um workshop de uma palestrante chamada Karine Carrijo, uma influenciadora aqui conhecida em Goiânia. Ela me marcou, no outro dia, 60 pessoas passaram a me seguir. Dessas 60 pessoas, 15 vieram no meu direct e perguntaram, quanto que é o seu curso? E eu não tinha um curso. E aí, nisso, mais uma vez, foi um estralo pra eu pensar, cara, eu acho que tá na hora de eu começar agora a investir nisso, monetizar. E aí, com isso, eu comecei a pegar aquele mini curso e transformar isso em um curso de certa forma. Veio a pandemia, foi um outro start pra mim, porque eu oferecia algo mais presencial. E na mentoria eu poderia atender outras pessoas no Brasil inteiro, quiçá até no mundo. Então, mais uma vez, foi uma viradinha de chave, coisa que eu faço até hoje, que são as mentorias. Você foi se modificando e atualizando, né? Conforme demanda, pra solucionar a demanda. Isso, fui modificando conforme a demanda ia surgindo. E aí, nisso, eu já comecei a monetizar. E aí, no começo desse ano, eu entrei de fato nas empresas. A Fazenda Rentável abriu as portas para mim, e depois vieram outras, Compensa Seguros, o pessoal da Total Grãos, PM Grãos lá de Rio Verde. Audax Capital. Audax, um abração, Pedro. Todos eles gravaram um podcast aqui. Mas acho que foram depois, foi antes do seu... Antes. Né? Porque senão seria, né, outra apresentação, né? Tanto que ficaram muito com vergonha, Rafael, você é da onde? Você é de Goiânia mesmo? Sou. É? Aqui de Nasceu Goiânia. aqui mesmo? Goiânia, capital. 26 Legal. anos?
28, né? Fiz sábado 28? passado. É, tá na capa da gaita já. Rafael, gente, Mas é importante... de casa aqui na Fazenda Rentável, né? A gente sempre vê ele por aqui, então a gente gosta e é um prazer, né, receber ele. Eu fico feliz demais. Então, beleza. Então, você começou a empreender, certo? Montar esse teu curso. Hoje, esse teu curso, né, chama Oratória do Mendes. Como é que é o teu curso hoje? Como é que é? O nome da minha empresa chama Oratória do Mendes. Aí disso, eu tenho 2 cursos hoje. Certo. Que é a arte de falar em público, que eu tenho até que dar uma modificada nesse nome. Uhum. E um outro que eu lancei no mês passado, chamado Orador Digital. O orador digital ele tem como função fazer com que aquela pessoa que tenha receio, timidez, vergonha para gravar frente às câmeras, ela possa se expressar bem. Ou aquela pessoa que já não tem vergonha, para que ela passe a ter uma boa comunicação frente às câmeras. Porque, como eu falei para vocês, mais importante do que falar é o como falar. Certo. E aí entra a oratória nisso para ajudar. Certo. Então, vamos falar um pouquinho então da arte de falar em público, que foi o seu primeiro curso, né? Isso. Hoje você faz isso para todos os departamentos da empresa, né? Ou a gente começa fazendo o curso pela diretoria, depois pelos gerentes e depois para o time operacional, ou não existe uma regra? Dá para fazer presencial, que eu sei que você faz, né? Ele faz aqui dentro para todas as empresas do Hub, né? Mas também pode ser feito digital. Como é que funciona isso? Explica para nós. Então vamos lá. O meu curso Arte de Falar em Público, eu já ofereci ele tanto de maneira online, como o pessoal da Compensa, e presencial aqui para vocês. Não tem uma regra fixa, que tem que ser primeiro dos líderes, depois para os analistas. O que eu recomendo é que toda a equipe faça. Todo mundo. Todo mundo. Pode ser inicialmente os líderes, os diretores, até porque um líder, um diretor, pessoas que possuem cargos de liderança, elas dependem muito mais da habilidade comunicacional do que propriamente o analista. É verdade. Então, que essas pessoas comecem um curso e depois vá para o analista, para o assistente, para as outras pessoas. Para o time operacional, né? Para o time operacional. Quanto tempo demora esse treinamento? Como é que funciona? Hoje eu estou trabalhando ele em uma base presencial de 16 horas, como foi oferecido aqui. No online eu teria que estender um pouco mais, por quê? As pessoas ficam mais dispersas no online. Certo. Então, no online eu trabalho um pouco mais também de dinâmicas. E, consequentemente, eu estico um pouquinho mais esse tempo e coloco intervalos de aula. Então, por exemplo, eu não coloco, por exemplo, um curso 4 dias no online. Eu coloco uma aula a cada semana para que a pessoa pegue o conteúdo daquele primeiro dia, coloque em prática ao longo da semana e na outra segunda, por exemplo, ela venha com as dúvidas, a gente já sana, para que ela possa colocar em prática. Qual seria, então, esses tópicos para a gente poder frisar para a galera de casa? Então, o que é abordado ali? A primeira coisa é a diferença entre informar e comunicar. Como é que é as isso? pessoas acreditam que é a mesma coisa. O que é informar? Vou dar um exemplo. Alex, aponta esse lápis aqui pra mim. E eu saio. Aqui eu tô passando uma informação pro Alex. Agora, quando eu chego pro Alex e falo, Alex, por gentileza, você poderia apontar esse lápis pra mim? Você consegue? Consegue? Consigo. Tá. Aqui eu tive um feedback. A informação nada mais é do que eu pegar um assunto, repassar a outra pessoa sem necessidade de ter um feedback. Na comunicação, eu preciso ter um retorno. E é aí onde entra o erro de muitos líderes. Muitos líderes acreditam que estão se comunicando, mas eles acabam informando. Quando eles informam a sua equipe, isso pode gerar atrasos no projeto, dificulta os relacionamentos, estresse e até, em último caso, prejuízos financeiros, assim como eu já vi em algumas empresas. Sim. Isso é a diferença básica entre comunicação e oratória. Os ruídos, que é toda e qualquer distorção que atrapalhe essa passagem da mensagem, que faz com que a pessoa entenda outra coisa. Diferença de comunicação agressiva, passiva e assertiva. Então, ainda assim, hoje, entrando um pouco mais no meio agro, eu vejo que muitas pessoas têm a comunicação agressiva e acreditam que precisam dela para impor respeito. E não é necessariamente isso. Você precisa ter uma comunicação assertiva. A partir do momento que você tem uma comunicação assertiva, o outro te respeita. Dá um exemplo pra nós de uma agressiva e de uma assertiva, só pra o turma de casa entender. Beleza. Então vamos imaginar o seguinte, Alex. Nós fomos convidados para dar uma palestra. Eu falando da parte de comunicação e oratória e você falando do meio agro. Certo. Em um determinado momento eu vejo que, na palestra, eu vejo que você fica me cortando, fica tirando sarro da minha cara, e eu não fico satisfeito com isso. No outro dia eu vou conversar com você. Aí entra um exemplo de uma comunicação agressiva. Certo. Ô Alex, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá doido? Qual que é o problema que você tem? Lá na palestra você ficou me cortando, ficou me podando. Você tem algum problema na cabeça? Então veja, eu já joguei o meu tronco pra frente. E você pode perceber... Eu já saquei a minha pistola, entendeu? Já sacou a pistola. E você pode perceber que uma pessoa, quando ela não tem bons argumentos, o que ela faz? Tenta jogar o tronco em cima da outra pessoa pra coagi-la. Uma voz mais alta, de maneira ríspida, grosseira. Um olhar fixo, do tipo encarando. Então mesmo que você tenha razão em tudo que você falou, eu não escutei nada,
né? E aí eu vou agir com agressividade com você e não vai resolver o problema. E aí vai gerar ruído, vai gerar estresse e a gente não chega à resolução de um problema. Isso é uma comunicação agressiva. Isso. O que seria uma comunicação assertiva? Alex, na última semana, ontem, melhor dizendo, nós oferecemos uma palestra e eu pude verificar que em alguns momentos você ficava me cortando, que você tirava sarro da minha cara. Eu quero entender o que te levou a tomar essa decisão. Aí ele vai me explicar. Sim. Então, Alex, eu tô falando isso porque eu fiquei extremamente chateado com essa sua postura. Eu espero que isso não venha a acontecer novamente, porque se acontecer, é melhor cada um fazer o seu papel. Eu falo só de comunicação, você fala só do agronegócio, e cada um segue a sua vida. Continuamos amigos, só que trabalhar junto não é melhor. Se você quiser, a gente pode treinar mais para uma próxima apresentação. Então, veja, numa comunicação assertiva, eu tenho uma postura muito mais diplomática, conciliadora. Em momento nenhum eu fiquei te encarando, mas eu olhei no fundo dos seus olhos enquanto eu falava. Certo. O meu tom de voz foi um tom de voz firme, eu não precisei gritar. Da mesma maneira que eu não falei baixinho, assim como na comunicação passiva. A minha postura foi ereta. Eu não fiquei com o ombro curvado e não joguei o tronco pra cima de você. Quando eu tenho esse tipo de comunicação, eu primeiro te ouço, você não se sente desrespeitado, se sente muito mais motivado a querer resolver o problema. Isso é uma comunicação assertiva. Isso é uma comunicação E uma comunicação assertiva. passiva? Comunicação passiva? Então vamos lá. No mesmo exemplo. Alex, eu pude verificar, assim, que algumas pessoas me falaram, assim, sabe? Foram pessoas que você me cortou ontem em alguns momentos e eu quero saber, assim, de você, o que você acha que eu preciso melhorar na minha comunicação? Então veja, o Alex me cortou, ele estava errado, mas a pessoa que tem comunicação passiva, ela tem medo de causar confrontos. Então o que ela vai fazer? Onde que eu estava errado? Onde eu estava errado? Eu tô rindo que ele fica falando, eu fico, nossa, lembrando um monte de gente. Legal, porque no dia a dia tá muito presente, E são né? três, né? São 3 tipos de comunicação que depende muito do seu emocional, Claro. certo? Depende muito do seu profissionalismo, A personalidade. e isso vai influenciar, né, o resultado final. A gente está dando um exemplo prático de uma conversa, né? Mas poderia ser um fechamento, poderia ser uma entrega de um produto que nós estamos trabalhando em conjunto, né? Por exemplo, pode ser um plantio, né? Eu tô lá no trator, junto com meu companheiro, meu parceiro que tá lá na plantadeira, né? E aí eu faço uma comunicação agressiva com ele e a gente não consegue plantar junto. Eu presenciei isso na Com colheita, certeza. sabia? Não tava achando pessoa pra colher. E aí o dono ainda foi lá e falou, passou estressado, falou e depois ele teve que subir lá e colher porque ele não tinha mais ninguém pra fazer isso pra ele. Então Porque todo mundo abandonou ele. Falou assim, ó, quer berrar a berra com o teu cachorro, eu tô indo embora, entendeu? É isso aí. Exatamente. E hoje se nós formos parar um pouquinho para pensar, hoje muitas empresas deixam de perder talentos, dentre os vários motivos, um deles é a comunicação. Ontem mesmo eu estava dentro de uma empresa na área de construtora e eu fiz a seguinte pergunta para a pessoa de RH. Nos últimos anos aqui, que essa empresa tem 3 anos, quais são os principais motivos que levaram os seus antigos colaboradores a saírem? Ela falou, 70%, nós fizemos um mapeamento, 70% foram por questões financeiras. Encontraram outra oportunidade melhor. E até aí nenhum problema. O segundo motivo é uma falha de comunicação. Então veja, empresas Só dá uma pausa aí. Você falou, né, de financeiro, né? 70%? 70% foi fator financeiro. Lembra que sim, tem problema. Lembra lá do episódio do João, que é nosso companheiro aqui, né? O João Oliveira, que explicou que existem metodologias, né? Pra gente fazer com que esse nosso colaborador, mesmo que receba uma proposta de 10, 20, 30, 40%, não vá embora da empresa por conta de todos os fatores. Um deles é a oratória, né? Que tem a capacitação, né? Outra empresa me paga lá 30% mais caro. Mas ele coloca isso dentro do meu trabalho? Não. Ele só quer saber de produtividade. Desculpa te interromper, mas é só pra falar que a gente tem soluções. E os outros 30%? E os outros 30%, tem outros motivos também, mas vieram de problemas de comunicação dos líderes. Então, um líder que não sabe oferecer um feedback, é um líder que não sabe cobrar de maneira assertiva. Então, isso adveio da falha de comunicação desses líderes e fizeram com que outras pessoas saíram dessa empresa. E não convenhamos, né? cada dia que passa, e você é empreendedor, Alex, você sabe, cada dia que passa, tá de mais difícil de recrutar pessoas para as empresas. Primeiro porque
o estagiário chega aqui, ele não tem um brilho nos olhos, ele não sabe vender para você. Se vender, por que ele deve ser selecionado perante a 20, 30, 50, 100 currículos? Então já começa aí. Aí adentra a empresa. Se ele não sabe se expressar também, por mais que ele tenha um bom conhecimento, ele deixa de crescer na empresa. Fica guardado aqui ali, dentro, né? Vai ficar guardado, vai ficar ali. Às no vezes, HD dele. Só num cargo ali de analista. E não desmerecendo o analista, longe disso, mas nós temos sempre que pensar em crescer. Certo. Ele deixa de conseguir outras oportunidades. E o tempo veio passando, né? Um tempo atrás, quando você tinha uma postura mais impositiva, como se fosse o rei da tribo, vamos dizer, você tinha mais respeito. Hoje as coisas já não é diferente. É diferente, porque hoje a gente já vem de uma geração mais emocional, onde a gente precisa... 100% emocional. Então a gente precisa ter um cuidado maior. Hoje a gente precisa mais do que nunca comunicar, né? E não impor as coisas. Por quê? Porque assim a gente vai ter o respeito do colaborador. A gente vai ter também o respeito de todas as pessoas que está, desde trabalhando, mas na casa da gente também. Com certeza. E todos os círculos, porque a gente vive de comunidade, né? Seja onde você trabalha, seja em casa, seja... Trabalhando com pessoas, né? Pessoas. Então a gente tem que ter pessoas, esse cuidado, pessoas, né? De atualizar de acordo com as necessidades. Eu vi ontem uma palestra do Lair Ribeiro. Lair Ribeiro é um grande médico. E ele falou o seguinte, ainda mais falando dessa questão de liderança. Que existem 2 tipos de liderança. A pessoal e a posicional. Então vamos imaginar um general. Certo. Um general dentro do exército, ele consegue exercer o seu poder devido à sua posição. Então todo mundo ali vai respeitá-lo. Mas a partir do momento que ele sai desse quartel e ele precisa às vezes ir no supermercado, para ele ser respeitado, ele vai precisar do seu poder pessoal. E dentro do poder pessoal, advém o quê? A comunicação. Se ele não souber lidar bem com as outras pessoas não vão prestar atenção naquilo que ele diz, não vão querer conviver com ele. Vamos pegar um caso assim bem bitoresco. O cantor Leonardo é um excelente exemplo de poder pessoal. Pô, foi considerado o rei das lives. Isso. Quer exemplo melhor que esse? Um cara assim bem-humorado, alegre, vez ou outra carismático, vez ou outra negócio. Vez ou outra fala uma coisa que não deveria, tudo bem, porque ele é um ser humano, né? É um ser humano, tem uma maneira mais expressiva, mas quer poder pessoal mais importante que esse? E tem cantores que cantam muito melhor que ele, né? Que são muito mais estourados, mas talvez não tenham aquele engajamento por conta desse ponto positivo que ele tem, né? Eu não vou citar nomes não, porque depois... Mas teve uma cantora bem famosa na época, que ela chegou a fazer um show no interior. Chegou simplesmente falou assim, boa noite, começou a cantar, virou as costas e foi embora. Então o público assim... E ela canta demais. E simplesmente foi embora e o público detonou ela, porque não teve o carisma. É necessário, né, Rafael? Com certeza. Saber se comunicar, né? Saber comunicar se expressar, com o público. Né? Porque você querendo não, independente de quem tá lá, né? Seja alguém que tá pedindo uma oportunidade de trabalho, seja um cliente que te ajuda a pagar as contas, certo? Ou seja alguém da sua família, né? Você tem que saber se comunicar. Rafael... Se o carisma vier aliado com a comunicação, ótimo. Mas o carisma, ele tem um poder tão importante. Vamos analisar o Luva de Pedreiro? Não, é verdade. Luva de Pedreiro sabe se comunicar bem? Não, mas o seu jeito carismático e com a sua maneira de se expressar, ele conquistou o mundo. Isso. Ele acompanhou a Copa. Ele tirou foto com os maiores jogadores do mundo. Então o carisma é um elemento importante. Já que a gente tá falando de oratória, vamos contar pro público como começou, da onde saiu a oratória, a história um pouco, pelo menos, pra não entender lá do início, como começou a oratória. Desde quando é oratória, né? Se chama oratória, porque não era assim, né? É porque antigamente a gente via isso mais como... que eu te expliquei, né? Lá na faculdade. Eu coloquei uma frase, né? Assim, ó. Oratória não é falar com formalidade, igual antigamente, né? Não é você falar com formalidade, e sim, né? Você comunicar com mais clareza. É isso? Exatamente. Vamos pensar aqui. Hoje eu vejo os profissionais que têm maior dificuldade de se comunicar. Advogado e médico. Certo. É o juridiquês e, digamos assim, o mediquês. Todo mundo aqui já foi em um médico onde ele falou um monte de termo técnico que você não soube entender. Verdade. A mãe do meu amigo esses dias foi num médico e o ginecologista falou o seguinte: vi aqui os laudos e você vai ter que fazer uma esterectomia. Por que não fala, olha, vi aqui os laudos e nós vamos ter que fazer uma cirurgia de remoção do útero? Simplifica. Comunicação boa é simples e clara. Quando você traz esse ar, essa questão de termos técnicos, falar difícil, isso soa um ar de arrogância, isso pode te distanciar das pessoas. Principalmente quem não é da atividade, né? E principalmente quem não é da atividade. Por exemplo, né? A gente tem muita turma do agro,
né? Que são vários termos que a gente tem, né? Etc. Sim. E aí que a gente quer conversar com a turma do Urbano, principalmente com o mercado financeiro, né? E a gente não consegue ter essa assertividade por conta de não conseguir explicar, né? E ao contrário também é verdadeiro. Sim. E eles vêm com vários termos técnicos, né? Boa parte em inglês, né? Porque o mercado financeiro todo ele foi estruturado no mercado americano, né? Inglês, então o fazendeiro também não quer saber. Aí ele vai pro básico, entendeu? Vai para as operações de banco tradicionais, porque aquele cara que está atendendo ele vem com aqueles termos. Então você também tem que entender com quem que você está conversando para você fazer lá o mais conhecido rapport. Exatamente. Né? Então, se for, vamos espelhar e vou conversar, fazer a mesma linguagem de um jeito que você consiga compreender, sem tom de arrogância, mas também mostrando que eu sou profissional, né? Eu tenho profissionalismo, tenho competência, né? Para poder te entregar a solução ou o produto que eu tô te oferecendo, né? É isso mesmo. Exatamente. Voltando aqui um pouquinho à sua pergunta, Milena. Como que surgiu a oratória? Então, a oratória ela teve início, mais precisamente, na Grécia, em Atenas. E por quê? Atenas nada mais é do que o berço da democracia. Então, os atenienses precisavam ir às tribunas, às praças públicas, lutar pelos seus direitos e avaliar quais eram os seus deveres. Então, ali, os sofistas, inicialmente, analisavam uma pessoa apresentando e pensavam, tá, o que ela fala, como ela fala, a ponto de persuadir as demais pessoas que estão na tribuna. E aí começou o estudo da voz, da postura, e aí entra a retórica também, que é muito mais voltada à consistência dos argumentos. Então, inicialmente começou ali. Mas o grande pai da oratória é Aristóteles, que tem como discípulo principal, principalmente o Alexandre o Grande, e também Demóstenes. Demóstenes era gago, era tímido, e todas as vezes que ele ia falar, ele levantava o ombro direito. Certa vez, ele tinha um tique. Certa vez ele foi à praça pública defender um direito, que ao ver dele deveria ser de toda a cidade de Atenas. E ele ficou tão nervoso que ele começou a gaguejar e levantar demasiadamente o ombro. Ixi, Maria. Então, virou chacota perante toda a cidade. Ficou ouvindo o que ele tava falando e focando só no problema. Roubou a atenção, né, do público. Roubou a atenção. Se acontecesse com a maioria das pessoas fariam o quê? Não, falar em público não é pra mim. O que Demóstenes resolveu fazer? Começou a correr ao longo das praias para adquirir mais fôlego. Pegava as pedrinhas e colocava na mandíbula para melhorar a dicção. Todas as vezes que ele ia ensaiar, ele ensaiava em frente a um espelho para analisar sua postura, como ele falava, e consequentemente ele montou uma arapuca com uma espada voltada com a lâmina para baixo, para que todas as vezes que o ombro dele fosse levantado, fosse perfurado. Então ele era tímido, ele era gago, ele foi ridicularizado por boa parte da cidade de Atenas. Com garra, disciplina, determinação, se tornou o maior orador da Grécia segundo alguns estudiosos. Então esse negócio que oratória é dom, balela. Toda e qualquer pessoa deve e precisa saber se expressar bem. Alexandre o Grande, por exemplo, todo mundo aqui, nós fizemos ensino médio. Nós temos uma base que o Alexandre o Grande fez. O Alexandre o Grande, ele nunca tinha um exército numeroso e forte. Mas ele era um bom gestor e tinha uma comunicação a ponto de inspirar isso, boa Alex, de inspirar o seu exército e consequentemente conquistou boa parte da Europa através com esse exército pequeno. E com a sua fala, que naquela época não tinha microfone, não tinha caixa de som, falando para milhares de pessoas, como é que, né, a fala de um líder chega para uma multidão de um exército, né? Para um exército. Né? Então, é saber também se comunicar e repassar, porque com certeza ele falava e não virava aquele telefone sem fio, né? Sim. A turma ali dos seus cabeças, né, os seus generais, etc, passavam para os demais até chegar a um público que nunca nem viu ele perto, né? Exatamente. Esse é o poder da oratória também. Não, então, o pessoal de casa já ficou bem claro agora que você falou que você ter disciplina é muito melhor que você ter talento. Você não precisa ter nascido falando. Então, você tem opções de correr atrás hoje e adquirir uma boa oratória, né? Exato. O talento, ele é importante, mas o talento, quando não tem consistência e trabalho duro, perde. A persistência vence o talento. Persistência vence, né? Sem dúvida. Agora, vamos trazer um pouquinho pro nosso dia a dia, certo? Hoje, cada vez mais, vamos falar dos produtos e serviços, né? Então, hoje nós temos várias empresas que prestam serviços e vendem produtos para o agro, né? Para a produção agrícola. E hoje a grande dificuldade, né, que a gente vê, que são esses vendedores, né? E boa parte do agro a gente chama venda técnica, né? Existe a venda técnica. Tanto que boa parte desses vendedores são profissionais da área, né? São engenheiros agrônomos, zootecnistas, que vende, né? Que é o RTV, né? Já falou sobre, né? Responsável técnico de vendas. Então a gente pega esse profissional hoje,
que veio de uma faculdade, veio de uma formação, que conhece aquela atividade da parte técnica, certo? Que usa muito o Medicase, né? E os termos voltados à profissão. profissão. Juridiquês, né? O Juridiquês e o Medicase. Mesma coisa usa, né? Lá o agrônomo, o zootecnista. E na real ele tá saindo, né? De um atendimento de um produtor rural, né? Com uma venda de 2 milhões, 4 milhões, 5 milhões de reais de insumos ou equipamento, né? E a grande dificuldade que a gente vê nessas empresas que são parceiras nossas, inclusive nós sofremos com isso, porque nós somos atendidos por esses profissionais nas nossas fazendas, né? É não passar essa segurança, certo? Ser muito enrolado e demorado para poder chegar no consenso, né? E a gente não conseguir, né, fazer o fechamento. Tanto que boa parte dos fazendeiros, né, dos agricultores, homens e mulheres, deixam para fechar os negócios em feiras, onde você está em contato direto com um gerente, um superintendente ou o próprio dono daquela empresa. Porque não tem paciência para atender aquele profissional que não está preparado. Né? Não só a parte técnica, digamos que ele tem essa parte técnica. Né? Então eu vejo isso no dia a dia, eu sinto isso no dia a dia, certo? E eu acho que a moçada de casa que está, né, com o seu negócio do agro, com a sua loja, sua revenda, etc., tem que pensar nisso nessa formação, né? Porque automaticamente você está deixando de faturar, às vezes uma marca não tão menos conhecida, né? Está vendendo muito mais que você, que se tem um baita de um brasão, por conta de ter, né, esse carisma, essas técnicas, né, de oratória e expressão junto ao time técnico de vendas, né? Exatamente. Eu queria te falar um pouquinho... Olha, até a Siri... Não, e sabe o que é engraçado? Todo mundo, principalmente, eu acho que vendedor é o que mais tem acesso direto ao público, né? Tinha que ser obrigatório uma oratória para um vendedor, então dentro da empresa, né? Porque para saber até fazer o fechamento, a abordagem, igual a gente falou desde o início. Ele que faz a interlocução entre a empresa e o cliente. E o pós. Certo? E o pós depois, E o pós, né? Também, né? Qual seria, então, essa visão para os empreendedores que estão assistindo a gente? Então, vamos lá. É comum algumas pessoas dentro do agro mesmo, não só dentro do agro, mas principalmente dentro do agro, falarem assim: eu tenho muito mais conhecimento do que o fulano. E ele vende mais. Ele anda mal, ele se veste mal. Mas o que essa pessoa não entende é que não basta ter só conteúdo. O conteúdo ele é importante, mas ele é apenas 7% dentro da comunicação. Mais importante do que eu falo é como eu falo. A forma conta muito. Então, provavelmente, essa outra pessoa que vende mais, ela tem uma forma melhor de expressar essa venda. Então, o que eu vejo hoje que um vendedor ele poderia fazer? Então, a primeira coisa é ter um conhecimento sobre o assunto. Então, se ele vai revender alguns produtos, ele tem que saber sobre esse conteúdo, certo, sobre o termo especificidade técnica, certo, mas ele tem que saber coisas correlacionadas, porque se fizerem perguntas para ele, ele sabe responder e passa muito mais credibilidade para quem está cobrando. E não só que as perguntas, nós somos melhor, temos X mil lojas, isso, faturamos tanto, né? Nossa marca está em primeiro, colocado no ranking, não sei o quê. Não é só mérito, né, da marca, é você falar assim, o que pode ser feito, né? E como eu posso lhe auxiliar e também saber escutar. Porque às vezes você está, né, comunicando, mas você não deixa o seu cliente falar, né? Às vezes ele nem quer aquele produto, não tem nem a necessidade daquilo, ele quer outra coisa, que talvez seja até uma venda maior, mas por falta, né, de não saber se comunicar, e você só ser treinado para vender aquele pacote, bater aquela meta, né, você não entende, né, e não consegue auxiliar aquele cliente, né? E outra coisa muito importante é que não é só você falar as coisas, informar. É como, às vezes, você não precisa saber de tudo. Às vezes, você não vai saber de tudo, na grande maioria das vezes. É como sair daquela situação sem deixar dúvidas, sem falar, não, peraí, como eu vou agir quando eu não souber, quando eu tiver uma dificuldade, como eu vou me posicionar, não é, Rafael? Na hora de sair, eu lembro muito bem que no curso de oratória, ele falou, olha, quando você não precisa... apertar, né? Não precisa saber de tudo, você não precisa estar pronto pra tudo, mas como que você vai sair disso, entendeu? Exatamente. Então, vamos imaginar o seguinte, pegando esse gancho que você trouxe, Milena. Vamos imaginar que você me fez uma pergunta e eu não sei a resposta, inicialmente. Então, eu tenho duas saídas. Posso falar, olha, não sei sobre esse assunto, mas me prontifico a pesquisar e vou te dar uma resposta mais imediato. Que até aí tudo bem. Foi sincero. Foi sincero. Melhor do que ficar inventando lorota e queimar o seu filme. Uma outra coisa que eu poderia fazer é, você me fez uma pergunta. Milena, na sua opinião, qual que é a finalidade desse produto? Você acha que ele pode servir mesmo para aquilo que você precisa? Devolveu.
devolver para outra pessoa. Você vai me dar um posicionamento e com esse tempo que eu ganho, eu posso formular uma resposta baseada no meu conhecimento e naquilo que você me trouxer. Agora, se você não tiver um bom conhecimento, aí é melhor já falar, olha, eu não tenho esse conhecimento, vou pesquisar e o mais rápido eu vou te passar a resposta. Então, isso seria um pitch de vendas, certo? Você montar, né, uma metodologia seguindo o conhecimento intelectual do que você está fazendo, do produto ou serviço. E depois pré-definir as personas. Por exemplo, tem gente que gosta de ser objetivo, né? Tem cliente que gosta de saber quanto custa, como vai pagar, né? E quando você me entrega. Então você tem que fazer um pitch bem, né? Breve. Bem breve. Outros são clientes mais detalhistas, que querem saber um pouquinho da história da empresa. E destrincha tudo. Onde vocês estão localizados, né? Como é que funciona um pós-venda e etc, etc. Onde você vai destrinchar um pouco mais, certo? E a outra você é questão mais da amizade mesmo. Né? Você foi indicado por um amigo dele, né? O amigo dela, etc. Então você já chega com a porta aberta. Então não vira ali, é só um batendo na porta. Já tem um ponto que é a intimidade. Né? E aí você já cria, né, esse pitch com um pouco, vamos ser amigo lá do nosso... Nós temos um amigo em comum, né? O Pedro lá, Pedro das Couves, que é um amigo nosso que indicou nós aqui. E aí já começa um relacionamento de amizade para depois começar a falar do produto ou do serviço. Né? Eu acho que isso também está dentro da oratória, né? E com certeza está dentro dos cursos de venda. Sim, né? Com certeza. Que é você criar os seus pitches. Né? Os pitches são as apresentações, né? Que você vai fazer para cada público ou também o tempo que você tem. Por isso que pitch foi criado dentro, né? Que fala pitch de elevador. Né? A palavra vem de elevador, porque você tem lá só aqueles segundos ou minutos, no máximo, depende do prédio que você tá, e a demora que esse elevador vai chegar, né? Para poder aproveitar uma oportunidade de fazer um network e ter começo, meio e fim, e depois ter sequência, né? Então, eu acho que isso também tá dentro da oratória e da expressão, certo? Que é os pitches, né? Sim, porque tem um conteúdo a ser passado, mas também tem a forma como esse conteúdo vai ser passado. Uma coisa que você comentou sobre a questão do ouvir. Hoje os cursos de oratória batem muito na tecla do falar, mas um bom comunicador, um bom orador, antes de tudo, ele precisa saber ouvir. E principalmente para o vendedor, porque um bom vendedor é aquele que ouve mais, vai entender os problemas, as dores do seu cliente e depois vai com foco lá na dor, cutucar ali na necessidade, motivar essa pessoa a comprar e aí vem oferecendo a sua prestação de serviço, seu produto. Eu tenho certeza que o Rafael prepara o curso dele, cada empresa que ele vai é diferente a forma de dar o curso. Com certeza. Então, por exemplo, o curso que eu dei aqui é totalmente diferente do curso que eu dei, por exemplo, pro pessoal da Compensa E o conteúdo entregue é o mesmo. Só muda a forma de passar. Só muda a forma de passar. Então, dependendo da necessidade de cada cliente, eu vou dar mais enfoque. Por exemplo, é vendedor, então talvez vou trabalhar um pouco mais de voz. Não, o foco não seja mais os vendedores, seja um público comum. Então, ok, vou focar um pouquinho de cada. Então essa pessoa precisa trabalhar mais a postura. Ok, então o foco agora vai ser um pouco mais a postura. Eu preciso ter esse feeling para entender a dor do meu cliente e aonde eu vou trazer com mais ênfase um trabalho. E aí, seguindo no que você falou, Alex, ainda sobre pitch. Então, logo de cara, é você fisgar a atenção da pessoa. Certo. Então, uma empresa que eu até ofereci treinamento esses dias atrás, a Viva, o dono da empresa conhece as pessoas e fala assim, você tá segurado? Ele vende proteção veicular. Logo de cara ele já joga essa isca. Você tá segurado? Como que não prende a atenção da pessoa em um primeiro momento? Sim, segurado Sim, exato. Aqui, segurado. Segurado como? O que seguro? Aí ele vem explicando sobre o que é a proteção veicular. Então logo de cara eu tenho que fisgar a atenção dessa pessoa. Depois eu vou entender o quê? A dor dele. A dor do meu cliente. As pessoas, e aí entra uma frase que eu gosto muito do Dr. Vendas. As pessoas compram algo para solucionar uma dor emocional e vão justificar de maneira racional. Certo. Então as pessoas elas têm dores e precisam ser solucionadas. Entendi a dor, aí eu vou trazer o quê? Como que essa dor pode ser solucionada? O produto, o serviço. Explico, deixo detalhado e jogo para outra pessoa. O que eu te apresentei faz sentido? Você acha que isso pode ser resolvido? Você tem alguma dúvida? Não? Vamos fechar então? Opa, trouxe 3 perguntas aqui. As 3 teve sim, existe uma grande probabilidade de fechar. Do que ser aquele negócio robotizado, automatizado e bot. Quem tem paciência com aquelas atendentes da TIM? Ninguém. Olá, meu nome é Rafael Mendes e eu sou operador da TIM e hoje venho falar sobre o seu plano. Aquela mesma voz. Quem que tem paciência hoje para falar com atendente de telemarketing?
É a mesma voz. Isso é uma coisa assim que eu não entendo como é que a TIM, a Vivo, a Oi não se tocaram quanto a isso, até hoje. E o poder da oratória eu assisti um filme esses dias que eu fiquei até supondo, né? Como é que essa turma fazia? Que era a turma do mercado financeiro, da Bolsa de Valores, né? Que antigamente não tinha internet, né? Não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? Era telefone, né? E aqueles caras naquela confusão, né? Um do lado do outro, uma barulheira, né? E ligando pros investidores, né? Porque lá eles analisavam no dia da bolsa, né? Como é que tava o mercado e fazia as vendas das ações, né? Isso. Então você tinha que ligar e cada pessoa que atendia lá, que era um investidor, tinha uma forma de atender, entendeu? E os caras que mais, o filme como é que é? O Lobo de Wall Street. Leonardo DiCaprio. Entendeu? Onde o cara, ele aprendeu no meio do fogo, como a turma fazia, né? O negócio. Viu o insight, mas o poder da fala. Porque cada cliente ele tinha uma forma de falar, certo? E no final ele pegava uma autorização por fala e fazia a venda. Aí ele sai, ele é mandado embora, né? Porque a empresa quebra e tal, né? E aí ele vai para o interior. E lá no interior ele chega a ver uma empresa pequena que faz esse trabalho, que vende esse tipo de serviço. E aí ele começa a formar gente que não tem habilidade nenhuma, entendeu? Como a turma lá de Nova York, né? De Wall Street. E aí começa com o poder da oratória, da forma, falou assim, ó, eu criei uma metodologia de convencimento, certo? E não importa o produto, tanto que ele vendia, não valia nada, entendeu? Mas a forma que ele conversava, né, inspirava, o cara parecia que ele tava comprando, tipo, uma ação da melhor empresa do mundo, entendeu? Por quê? Do poder, né, 100% da fala, porque ele não via as pessoas, não tinha esse tete a tete, que eu acho que no tete a tete é até um pouco mais fácil. Sim, e hoje o mundo digital, né, é um mundo 100% falado, né, seja ele por uma videoconferência, que hoje eu tô conseguindo enxergar, mas eu falo, né, seja ele por telefone. Então eu acho que o poder da oratória também, na fala, né? Tem vários exemplos de sucesso, né? Exato. Existe um estudo de um pesquisador chamado Albert Mehrabian, melhor dizendo, Albert Mehrabian, que ele diz o seguinte, 7% da comunicação é conteúdo. 7%. 38% é voz. É o como eu falo. É diferente de eu chegar e falar assim, Alex, pega uma água lá pra mim, por favor. Eu chegar, Alex, pega uma água pra mim. É a mesma frase, mas tem entendimentos diferentes. E 55% da nossa comunicação é expressão corporal e postura. Vamos parar pra pensar? Mr. Bean, Charlie Chaplin foram conhecidos mundialmente sem dizer uma única palavra. E aí o que acontece? Quando eu tô falando pelo telefone, eu já não tenho os 55%. Certo. Isso falando na chamada de voz. Então o que eu tenho que trabalhar mais? A minha voz. E aí entra o que você falou. A maneira como o Leonardo DiCaprio vendia ali naquele filme. Não, Por que os professores não têm didática? Porque o professor sabe muito de conteúdo, mas não sabe o que dá forma. A forma nada mais é o que? Os outros 93% da comunicação. E é o que falha hoje muitos professores universitários. Muitos. Aí você... E ele tem um bom conteúdo, mas não sabe repassar. Eu tinha professor que eu dormia, mesmo a culpa é sua, você não fez oratória. Não que você não era um cara inteligente, você era estúpido. Mas dava sono. E não é porque eu tava na balada um dia antes, não. Entendeu? Às vezes mas, sabe? sim, né? Às vezes não todo dia, né? Não todo dia. De vez em quando, Haja sim, saúde, né? Quando tava né? desmaiado na mesa, assim, né? Aqueles um dia Mas sim, outro concorda que também. aquele professor fica lá explicando assim, e não dorme. Porque não tem poder da fala, não tem aquela pausa, não tem aquele choque, não trabalha com um áudio visual, um sonzinho, leva um som, uma JBL, dá um choque na galera. Faz um trem animado, uma aula de 40 minutos, nem parece que é 40 minutos. Né? Faz com que o aluno aprenda, entenda, passe o recado e fique atraente. Eu tive um professor tão louco que eu amava ele, tá vendo? Ele chegava e um dia ele subiu, eu cheguei, ele tava em cima da mesa. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí todo mundo chegou e sentou. E toda a vida dava trabalho. O pessoal até começava, ele perdia uns 15 minutos, até todo mundo chegar do intervalo. Ele tava em pé, de repente todo mundo chegou e sentou. E ele em pé, de jeito assim, ó. Aí ele virou e falou assim, pronto, podemos começar a nossa aula. Então, tipo, o jeito dele dinâmico prendia a nossa atenção, prendeu a nossa atenção, né? Então isso é importante. E eu quero trazer um gancho também, que a gente começou a falar do digital, né? Sim. Que é a área que eu atuo, né? Diariamente, estou aqui na frente das câmeras, né? E gravando conteúdo e sempre falando. E querendo ou não, é um mercado, assim, milionário. Né? A gente sabe que hoje a influência, as redes sociais, TV, tudo isso, hoje gera um mercado muito grande, né? Então, mas isso você tem que vender um produto.
ali atrás, você vende. Seja sua lifestyle, né? Tem gente que vende lifestyle, seu dia a dia, né? Dia a dia. Outras pessoas, marcas, entre outros serviços, né? E produtos. Então, eu vejo, o Rafael tá diariamente assistindo meus stories, puxando minha orelha ali, ó, assim, assado. Coloca sinal enfático. Ó, sinal enfático no que você quer. Sinal quer. Salta, sinal enfático. O que é sinal enfático? Você colocar ênfase no trecho mais importante de uma informação. Eu tenho certeza que você já ouviu algum noticiário. Dá um exemplo aí. Que falou algo mais ou menos assim. 3 bandidos foram baleados nessa tarde, próximo ao Hospital Araújo Jorge. A dupla estava assaltando uma idosa quando a Rotan começou a trocar tiros com esses bandidos. O que fica na sua cabeça? 3 balas, 3 balas, Rotan, Rotan. assaltante. Ah, é tipo fosse um negrito. É como se fosse um negrito, porque o que acontece, Alex? A atenção das pessoas, cada dia que passa, está ficando mais reduzida. Todo mundo TDAH. Um telejornal... Ah, é verdade, né? Aí você pega lá 50 stories da Milena, não dá conta de ouvir, não. Dá e aí, sim, como que a ele Milena tem que fazer pra fisgar a atenção Às da vezes gente? 3 stories já daria Já vai, solução, né? Eu já, quando eu vejo aquela sequência, eu falei, ih, passo pra frente. Já joga outra história. Ó, meus seguidores começam a assistir, vai querer passar. Vocês não passam, Todo não. mundo faz isso, Não passa, não. né? Então tem que dar ênfase. Colocar ênfase. Aonde eu quero ressaltar um termo irrelevante... Então vamos ver se tu aprendeu. Você fez a aula com o Mendes? Não, e outra Dá um coisa. exemplo de você fazendo aqui um story, dando ênfase na sua frase. Não, outra Convidando coisa. pra segunda temporada. Vai lá. Pessoal, tá chegando aí a segunda temporada do Agro em Dia Podcast. E tá vindo totalmente diferente, com mais hosters, com muito mais informações pra você. Tá bom? Vamos lá. Quais são as palavras que ficam na sua cabeça? Pessoal, segunda temporada, Segunda temporada, mais posters. Então, Porque que ela é- colocou ênfase nesses pontos. E é isso que fica na cabeça da Então pessoa. ela aprendeu. Aprendeu direitinho. Outra coisa também que eram os fatores externos. Exemplo, a gente tá no campo diariamente, né? Ah. Então, às vezes, eu tô lá gravando stories e tal, e começa um vento, e começa uma máquina lá no fundo, Isso. um trem. Então, o pessoal não tá prestando atenção no que eu vou falar. Se for um stories irrelevante, o meu assunto for só pra mostrar, tudo bem. Mas se eu estiver vendendo, aquele não é o cenário ideal pra mim tá vendendo alguma coisa. Pra mim tá passando alguma informação, né? Sim. Então, esses Ou fatores... ter o equipamento apropriado, né? Apropriado. Comprar um Também. lapelazinho, Uma né? lapela é muito importante. E pra etc, gravar. pra poder aproveitar aquele lá, já que você quer fazer um lifestyle, que é o dia a dia, tá lá na fazenda, etc. Você vai fazer isso dentro do estúdio, não vai ficar também atraente. Falando daquele assunto de praga e erva daninha, né, dentro do escritório da mesa. Aí você tá lá dentro da lavoura mesmo, Lá na lavoura. criando conteúdo, mas com a ferramenta correta, né? Exatamente. E o mercado de influências do agro tem crescido agora bastante. Se você olhar um ano atrás, você não via. Você Isso. não via pessoas... Hoje a gente tem a Camila, né? Camila Isso, Agro, Camila Camila. Teles. A gente tem várias outras... Cassiane Barato já gravou a aqui. Cassiane Barato. A Cassiane é lifestyle do agro, né? Isso, lifestyle. Então, é muito legal. Então, hoje a gente tem bastante influências do agro. Então, cada dia mais também elas estão aperfeiçoando. Eu vejo que a oratória... Que a Camila Teles, que é uma influencer também, ela tem um embasamento técnico muito bom. Então, tinha alguns detalhes que, se tivesse um pouco mais de detalhe de oratória, ia ser passado com mais informações. Mais detalhes, mais riqueza de informações. Sim. O que a Camila Agro tem bastante. Você pode ver que ela usa muito sinal enfático. Nossa, Então, se rainha. vocês parar pra observar, quando você faz o curso, você fica assim, analisando ao detalhe cada um e tentando aperfeiçoar o seu, né? Pra poder dar absorvendo de cada um, né? E uma coisa que eu aprendi também, né, foi o Rafael falou, você tem que olhar pra câmera, né? Porque normalmente a gente olha para nós, olhando nós, tipo espelho, né? Exatamente. Você tá gravando conteúdo, né? A indicação aí do orador digital, você tem que olhar como se você estivesse aqui, né? Vamos parar pra pensar. Nesse exato momento eu tô gravando podcast e tô olhando pra vocês. Aham. Então, pra eu gerar mais conexão e passar mais segurança pra vocês, o que eu faço? Eu mantenho um contato visual, olhos nos olhos. Só que quando eu estou no digital, o olho da minha pessoa é o quê? A câmera. Então eu vou gravar olhando pra câmera, que aí, consequentemente, a pessoa, quando me visualizar, ela vai ter a impressão que eu estou olhando pra ela. Por isso, agronautas, quando a gente fala com vocês, a gente olha pra vocês. Passa o recado direciona-se. aqui. É assim que funciona, né? É assim que funciona. Isso parece uma coisa nada a ver, mas tem tudo total a ver, né? Total. Funciona. né? Funciona, Verdade. é provado. O já. ruim é a mania. Por exemplo, eu não dou conta de ficar olhando pra mim lá, entendeu? Que eu já criei uma mania minha de eu olhar pra mim mesmo, entendeu? Ele Narcisista. abre o Steph, Já aí puxei faz- demais a orelha do Alex quanto a isso. Mas eu sou bonito mesmo, né? Fica né? Pelo menos umas 5 vezes que eu chamei a atenção sua no direct. Mas vira mais de uma mania, né?
Rafael, e onde entra a oratória na família? Porque a gente conversou um pouquinho antes, aí você falou, não, é importante também na família. Eu falei certeza, assim, né? Mas que parte? Assim, vamos conversar um pouco com os agronautas pra eles entenderem. Milena, você já namorou, não já? Uhum. Em algum momento da vida, enquanto você tava namorando, você teve alguma discussão, você brigou com seu namorado, com seu ex? Sim. Sim. Eu tenho Quase certeza... Não, eu não. Esse que briga. Quase todo dia, né, Alex? Esse que briga, eu sou uma boa ouvinte. Eu tenho certeza que vocês discutiram não foi pela divergência de ideias, porque um pensava A, o outro pensava B. Mas foi porque em algum momento, emocionalmente falando, teve um desequilíbrio. Um falou de maneira um pouco mais ríspida, o outro respondeu de maneira mais ríspida, o outro daqui a pouco tava crescendo o tronco, o outro falou de maneira mais grosseira e daqui a pouco vocês estavam de fato discutindo. Vai sair nos tapas. Quase saindo nos tapas. Então isso já mostra que a importância da comunicação no dia a dia pros casais, pros namorados, pro esposo, pra esposa. Pro Então, pai e filho, né? Quando um casal se separa, dentre os vários problemas que motivaram essa separação, um deles é a falha de comunicação. Ixi. Porque quando uma pessoa debate não, quando um casal discute, você pode perceber que eles estão muito mais preocupados em falar, em jogar pra fora o que tá guardado há muito tempo, do que propriamente ouvir. Ouvir. E aqui fica uma dica pra vocês lerem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Ele é um livro que aborda... Ler esse livro aí. Começo do ano que vem eu vou te presentear Manda ele, pra mim, Alex. lá no Pode me cobrar meu depois. Kindle. Entendeu? Dá pra dar de presente. Natal agora. Porque o que acontece? Cada casal, ele possui uma maneira diferente de entender o que é o amor. Então, para algumas pessoas, vai ser o quê? O toque, que é uma comunicação não verbal. Aham. Para alguns, vai ser a palavra de afirmação. Alex, eu tiro o chapéu para você, Alex. Alex, olha tudo que você construiu, Alex. Você vai desistir agora? Não vai. Eu sei que você consegue. Com outros, é tempo de qualidade. É o quê? Eu estar próximo da pessoa, ficar, não necessariamente abraçado com ela, mas Desligar o telefone. Ela tá ali próximo de mim, desligar o telefone, deixar o celular mais pra cá. Então, quando nós analisamos relacionamento, o que une duas pessoas? Comunicação. Comunicação e expressão. 100%, Expressão. né? Você quer ver? Pode ser o casal mais pobre do mundo, debaixo da ponte ali. Se tiver uma boa comunicação, vão estar feliz. Ou pode estar lá em Bahamas, brindando champanhe, né? Naquele mar maravilhoso. Também, se não tiver uma expressão, uma comunicação boa, vai ser a pior viagem que existe. Você quer ver um Eu erro? já tive uma viagem dessa. Um erro que nós homens cometemos muito. Mas exemplo. vamos começar esse podcast. Mas é verdade, né? Eu tenho que falar as experiências verdadeiras. Eu vou contar Sério, as já minhas, fui no não. pior lugar do mundo, massa pra cacete, certo? E já fui um dos melhores e foi muito ruim. Por conta disso aí. Entendeu? Por não saber se comunicar, não reverter, porque às vezes nem a culpa nem é sua, né? Às vezes é. Às vezes não Também, é, né? mas às vezes é do Mas outro você também. não consegue reverter, né, aquele negócio porque você não sabe se comunicar e não tinha feito ainda a oratória ainda. Quer ver? Vamos analisar aqui algo que acontece todo dia em algum lar do Brasil. Então vamos imaginar que a esposa chega e vê a toalha em cima da cama. Acho que mais acontece isso com a mulher reclamar do que o inverso. Acontece bastante. Eu acho E que eu sou aí? meio masculina. E aí, em um determinado momento, a mulher fica puta. E ela fala assim: quantas vezes eu já falei pra você não colocar essa toalha aqui em cima da mesa, da Cabeça cama? de bagre. Seu cabeça de bagre. Qual que é a probabilidade do homem aceitar isso numa boa, pegar a toalha e guardar? Mas Ele pode pega- até pega o guardar. busto, olha molhado, enche d'água e joga na cama. e joga assim. Enquanto ele vai deixando a terceira molhando lá, Quem né, manda Alex? aqui é Joe. Não, o Alex colocaria no mudo. É verdade. Ele Tipo, colocaria três, no mudo. Ela é... Ele tava assim no mundo. Ah, amanhã eu tenho que fazer isso. Então, por exemplo, voltando a esse caso aqui. O homem pode até tirar essa toalha, mas ele ainda vai ficar o quê? Ressentido. E não que a mulher não esteja... E vai fazer de novo. Injusto. E vai fazer de novo. E não que a mulher esteja errada de reclamar, mas é a maneira como ela reclamou. Agora, se ela chega e fala assim... Vamos imaginar que seja você, Alex. Alex, algumas vezes eu já te falei que eu não gosto da toalha em cima da cama. Eu quero saber como que eu posso fazer pra te ajudar pra gente resolver esse problema. Olha a maneira como eu falei e eu ainda tô me Você vai dispondo. dormir do lado molhado da cama. E ainda assim eu tô fazendo o quê? Eu estou disposto a te ajudar. Eu resolveria assim, falar assim, agora você vai dormir do lado molhado. Aí dá pra Não, você... será o quê? Então, tá, é porque você esquece de levar? Então vamos comprar uma cabideira, então quando você Isso, terminar, eu ia vamos negociar. colocar aqui, vamos fazer isso. E entra o quê? A negociação. Negociação, Então veja, a maneira como foi conduzida, a maneira como foi falado, Verdade, você vai se sentir muito mais interessado em resolver o problema. Tem como fazer uma oratória só para as mulheres de família? É pros homens também. Agora pra 2023 eu tô pensando em montar alguma coisa, Vai comunicação pra estourar de vendas. casais. E sabe quem vai pagar? Os maridos.
Certeza. Né? E o contrário é verdadeiro também. Os maridos pagam, mas que vai E ser as mulheres impulsionado pela pagarão mulher. Não, nós os vamos. seus, né? Nós vamos. Vamos fazer isso. Vamos fazer. Né? Oratória Porque- tinha que estar na terapia de casal, né? Junto, complementando com o Enneagrama. Com isso, Né? trazendo o Joãozinho também. Que o Né? o Mas, João gente, Enneagrama com oratória, meu irmão, você Estouro, pode sucesso. né, rebentar a boca do balão, seja numa paquera, né? Por exemplo, a gente vê isso também, né? A cara tá lá na balada e tal, não sabe nem chegar na menina, ou seja, no lugar, né? Deixa eu contar como que eu paquero. Minha paquera é assim. Só fica dando like lá no Instagram e stalkeando a menina. Eu posso mas na estar hora afim que da vê ela pessoa, aí eu pessoalmente, fico assim, Rafael. Aí quando a pessoa chega, eu sou grossa. Por quê? Não é porque eu não tô interessada, é porque eu não sei Como reagir? comunicar na hora Isso que eu também é tô o poder da interessada. oratória, né? Da conquista, não é? É o poder da oratória. Então, por exemplo, a partir do momento que você tá olhando pra baixo, o que, que você pode transparecer? Ainda mais se o homem estiver retraído. Insegurança. Muitos homens poderiam deixar de tomar muito toco de mulher se entendesse um pouquinho de linguagem corporal. Porque a mulher, quando ela quer, Ela arruma o geralmente... cabelo. Ela vai mexer no cabelo, ela vai geralmente inclinar um pouco mais o pescoço, ela vai pegar o tronco, ela vai direcionar um pouco mais pra esse rapaz, provavelmente vai abrir um pouco mais as pernas, ela vai rir de coisas às vezes bobas que o homem fala. Então, tem indícios que mostram que a mulher... Não é vir com a cantada pronta, né? Isso não resolve assim, nada, né? pode até resolver. Ela, de tanta pessoa tentar, uma hora ela vai acertar. Mas vai parecer uma metralhadora. Melhor ser um sniper. Um tiro certeiro. Né? E vai treinando e vai... E pra poder perder a timidez, acho que a timidez seja um dos maiores impedimentos das galera saber falar, se expressar. Você tem, qual que seria a sua técnica pra poder tirar um pouco dessa timidez que a galera tem? Tá, bom você perguntar isso, porque a primeira coisa que eu tenho que... Antes de falar de timidez, eu tenho que dissociar introversão e timidez. Certo. Por exemplo, O que é introversão? Eu não sei. a introversão... Pega um exemplo. Aham. Amanhã tem a festa do pessoal aqui do celeiro. Aham. Um introvertido, ele pode deixar de ir, mas é porque ele não se sente tão bem socializando com muitas pessoas. Certo. O tímido, ele deixa de ir, mas é com receio de falar alguma coisa errado, de, às vezes, dançar de maneira estranha e falarem pra ele. O introvertido, ele é uma pessoa que se comunica bem. Um exemplo disso, Steve Jobs. Uhum. Foi um grande orador, Uhum. criador, foi um dos mentores da Apple, e conseguiu vender muitos produtos através das histórias que ele contava, mas era totalmente introvertido. Uhum. O introvertido, na grande maioria das vezes, ele vai querer ficar mais isolado, ele prefere ler mais do que propriamente conversar. As conversas dele serão com poucas pessoas, e geralmente são conversas mais densas. Certo. O tímido, ele tem de fato um bloqueio, ele tem um receio de não ser aprovado pela semelhança. Entendi. De fato é isso. Então, o que o tímido faz na hora de falar na hora que tem que falar em público? Não, eu não vou falar, porque eu vou errar, porque eu vou gaguejar, Manda porque na outro, minha manda outra outro. apresentação Aí foi dá ruim, falta de ar, manda treme. outro, treme. Eu já tive aluno que antes de apresentar vomitou. Aham. Veja o que a mente não faz com a pessoa. Vomitou antes da apresentação e depois que foi embora, quando chegou na casa, me mandou mensagem e falou, tô vomitando aqui, tô passando mal. Aham. Tudo porque o mental faz isso. O que eu dou de sugestão pra pessoa que é tímida? Independentemente dela falar em público. Aham. Essa pessoa, ela precisa fazer o quê? Se colocar mais à disposição em servir o próximo. Certo. Então, esse servir o próximo pode ser o quê? Ela participar de um grupo de jovens dentro da igreja. Ela pode ir numa casa de asilo e ouvir mais e contribuir com esses idosos. Porque a partir do momento que ela Participar do grupo serve... lá da universidade, né? Participar de uma atlética, do centro acadêmico. Porque a partir do momento que ela está sendo, de certa forma, obrigada a se socializar, Vai perder a consequentemente, ela vai perdendo essa timidez, Faz todo esse receio sentido. de É errar. um treinamento, né? timidez. Faz todo sentido. E é um treinamento, e as pessoas precisam ter paciência com essa pessoa que é tímida. Porque ela teve algum bloqueio emocional ao longo da vida. Esses dias atrás eu E a tava... turma, desculpa só, e a turma que... Eu não sabia disso aí, porque aprendi depois, né? Lá na época da escola, certo? Sim. Na escola lá, vamos falar na 8ª série, que a turma ali já tá mais na adolescência, etc. Né? Eu participava, né, desse... Todo mundo teve o seu grupo, né? Uhum. Só que eu era um líder da sala, né? Líder Sim. da sala e tal. E aí tinha a turma mais tímida, que normalmente eram os mais inteligentes, os mais nerds, quem chama. Que se dedicam né? mais. Que eram os mais quietos, que ficam mais à frente, etc. Tem a turma do convívio normal, que é a turma dos esportes, etc. Que estuda, mas também é mais social com a galera. E tem a galera do fundão. Né? Era a que sua. É. né? Que era a galera extrovertida demais a conta, certo? E que fazia muito bullying, muito mesmo, E que adorava com sala a do galera diretor. que era mais tímida. Então, eu acho que muita gente ainda, depois de adulto, né? Ficou adulto, etc. Ficou mais tímido ainda,
por conta disso, né? Então, na real, eu acho que a questão da oratória, da conversa, a gente tá lá na escola, no começo. Por quê? Porque a gente não foi ensinado, por exemplo. Eu participava e conseguia permear, né? Entre os três públicos, certo? Mas eu não era um cara que falava muito, não era tão extrovertido, certo? Mas eu conseguia andar. Mas eu via muito depois, né? Acompanhando, que boa parte dessa turma tímida, né? Que foi utilizada de bullying lá, quando virou profissional, né? Engenheiros, médicos, ficaram muito, muito fechados. Eu tinha um amigo meu, que é o Francisco, né? Era melhor amigo meu lá na época de escola, certo? E ele sempre foi tímido, sempre foi tímido, né? E ele é um cara extremamente inteligente e eficiente, né? Nós dois formamos em engenharia civil, nós tocava 2 obras diferentes, e o engenheiro é o líder, né? Então ele tinha uma forma de tocar o negócio, certo? Mas ele não era tão eficiente porque ele não sabia se comunicar e se expressar. Ele sabia planejar, né? E eu tinha colocado ele no fogo, porque nós trabalhávamos na mesma empresa, né? Eu tinha colocado no fogo. Mas isso já mostra que, tipo, lá atrás, entendeu? A gente já não foi formado. Isso fez automaticamente, tipo, um bloqueio, né? Então, essa pessoa já tinha aquele jeito tímido de ser, foi criado ali, etc., por vários fatores, né? Por conta dessa falta de conhecimento de todos, né? Fez com que essa pessoa, no futuro, né? Ficasse mais difícil ainda e travada quando precisa falar em público, quando precisa gravar um vídeo, etc., né? Quer ver? Um exemplo que acontecia no passado, eu acho que hoje acontece com menos frequência. O professor falava assim, para aquela pessoa que era da turma do fundão, por exemplo, que era muito mais comunicativo, falava assim: ô Alex, se você continuar falando, eu vou te colocar aqui para resolver o exercício. E se você errar, é 0, você vai pra coordenação. O que isso poderia ter entrado dentro da sua cabeça, Alex? Estar ali à frente, no holofote, é algo ruim. Se eu estou indo à frente é porque eu fiz algo errado. E isso entra o quê? No subconsciente da pessoa. E essa pessoa, essa criança se torna uma criança mais fechada. Esse adolescente se torna muito menos comunicativo, porque a tendência é que quando a pessoa se torna adolescente, em busca de uma personalidade, ela vai migrando em vários grupos e ela precisa adentrar nesses grupos, ela vai precisar da comunicação. Ela se torna uma pessoa mais retraída. Ela entra na faculdade, ela vai fazer o quê? Eu faço o trabalho e você vai apresentar. Só que aí chega uma hora que ela tem que entrar no mercado de trabalho e ela não consegue se vender. Esses dias atrás, dentro do meu condomínio, tem uma espécie de mercadinho. E aí a mãe chegou com as 2 crianças. A menina, mais quieta, e o menino querendo subir em cima das coisas, das prateleiras, pegando produto, querendo abrir. E a mãe olhou pra mim, apontou pra mim e falou assim: tá vendo o rapaz? Ele tá olhando a sua feiura. Para, meu filho. A mãe, quando ela faz isso, ela tá querendo basicamente o quê? Não, meu filho, para, senão a gente vai passar vergonha. Mas o que isso entra na cabeça da criança? Você depende da aprovação dos outros. Entendi. Então são várias formas, né? Hoje, muitos bloqueios emocionais advêm dos pais. Muitos pais fazem isso, e não é porque o pai é mau, porque foi ensinado assim, e ele passa a questão do saco, do velho do saco também. Cada pessoa vai ter uma reação. O João, no Enneagrama, ele fala isso. Cada pessoa vai ter uma percepção diferente. Então, uma pessoa fazendo bullying com você, Alex, você tira sarro e beleza. Mas eu também já tive alunos que, quando tiveram sofreram sarro, se fecharam. Choraram. Normalmente, o reflexo hoje nos profissionais é igual ele falou, né? Normalmente, aquelas pessoas mais fechadas são mais teóricas hoje, mais fechadas. E a maioria dos comunicadores, pessoas que estão à frente, seja de apresentações, rede social, falando sempre com o público ou vendedores, são a galera do fundão, né? Eu vi muito, tinha um podcast do Guilherme, esqueci o sobrenome dele, mas ele falava justamente isso. Eu fui muito criticado por ser lá do fundão. Eu fui criticado por ser o cara lá do fundão, e de repente hoje eu vejo que toda a minha galera do fundão hoje se deu bem, porque eram comunicativos, né, viram a visão e não eram especialistas. Fazia network desde lá do início. Mais cara de pau, de certa forma. Enfrentavam mais. É verdade. Porque uma coisa, assim, que a faculdade, de certa forma, ensina hoje não só a faculdade, desde a nossa infância, nós somos ensinados o seguinte: você vai entrar na escola, você vai estudar, você vai tirar as melhores notas. Consequentemente, você vai entrar numa faculdade federal, porque assim você não precisa pagar. Depois você vai conseguir um bom emprego, você vai crescer na sua carreira e vai conseguir um bom emprego. E a vida tá conquistada. E a vida tá conquistada. Essa é a história do conto de fadas, que existia no passado. Isso. E era assim, só que não é mais. E não é mais. E você assim, pode estar formado lá, Exalc, que é uma das melhores universidades que tem do agro do Brasil.
né? E o outro formou online, que agora tem agronomia online também, certo? Também, né? 2 profissionais, cada um com a sua expertise, os 2 se dedicaram, mas um teve o poder de entender, saber, né? Se comunicar, se expressar, etc. Põe os 2 numa entrevista, vamos ver se o currículo da Exalc ou com a universidade online vai vencer. Se o outro for parar, travar, não conseguir passar o conhecimento. Então, o certificado atrás, né, o semblante, ele não é mais como é antigamente. Exato. Isso não só numa contratação, quanto numa venda também. Né, que a gente acabou de dar o exemplo, né? O cara tá aqui, eu sou o representante da John Deere. Nossa senhora, Aparecida. Né? Vendedor, chego lá com a minha caminhonetona, etc, tal, meu portfólio, tablet, né? E aí vem a turma aí, né, tá chegando agora no mercado, né, os indianos, né, que tem um preconceito contra eles, né, contra a marca, etc, normal, porque isso é questão de cultura, certo? Uhum. Mas vem um indiano com o mesmo trator, com a mesma potência, certo? Com os seus diferenciais, né? Mas sem nome. Mas formou o time, né? Formou, chegou também bonito, arrumado, preparado, certo? Com conhecimento da oratória, com conhecimento da expressão, né? Então não é só o valor. E esse cara pode vender mais que o cara da John Deere, que é a marca. Com certeza. Né? Por conta desses 2 fatores, então independente, né? Hoje, mais nome e currículo, né? Não pesa tanto. E essa galera tem que entender. E eu acho que o podcast, o Agrendia, ele serve para isso aqui, é uma grande mentoria, né? Onde nós falamos aqui durante a primeira temporada de vários conteúdos, de várias coisas, de várias oportunidades. Mas todas elas têm algumas coisas em comuns. Uma delas é a oratória. A oratória é a expressão, é saber comunicar, é saber falar, fazer rapport, né? Você entender o seu público, para você conseguir o que você quer. Certo? E não é de oportunismo, que eu já falei sobre isso. Isso. Você se aproveitar da oportunidade e ser quem não é. Não, é para você entender, certo? Que não é só do jeito que te ensinaram. Né? Você consegue aprender com um especialista como você, né? Que ensina como se comportar conforme o público e conforme a atitude, né? Local que você tá, né? Que automaticamente você consegue converter o que você quer. Seja uma paz, né? Com um companheiro, seja uma venda, ou seja uma perenidade com o seu cliente que já comprou o negócio com você e te encontrou numa feira agropecuária, mas você chegou lá, né, sem timidez, conversou com ele, não tá vendendo nada, mas o papo fluiu e ele lembrou de você, né? E quando ele precisar de alguma coisa, existe milhões de pessoas que vendem para ele, mas ele vai lembrar de você porque você aproveitou daquela oportunidade, certo? De network que você já tem, Sim. né? E conseguiu manter aquilo. Que é uma outra coisa que a gente fala muito, e a turma de vendas fala, que chama de pós, né? Pós-atendimento, pós-venda, que ninguém se preocupa, né? E eu acho que a comunicação, ela é essencial para o pós, certo? E eu uso como exemplo, né? A gente fez um teste, acho que foi na segunda turma que você fez, nossa, aqui, foi quando começou a época de feiras. Lembra? Sim. Foram as feiras agropecuárias. Tecnoshow. Né? A gente foi em duas, né? Foi em 2 ou 3, né? Junto, né? Se não me engano. Fui em 2. Uberlândia, acho que a Farm Show, né? Farm Show. E Tecnoshow. E Rio Verde. Onde nós pegamos o nosso time aqui, né? 3 carros, né? Foram mais de 15 pessoas. Onde eu pedi pro Rafael, que tava formando as pessoas. Por quê? A grande dificuldade de uma feira, porque tá todo mundo reunido em 5 dias junto. Numa feira existe departamentos. Né? Então, cada estrada ou cada quadra existe departamentos. Então, tem a turma dos maquinários, tem a turma dos insumos, tem a turma da tecnologia, etc, certo? E o que é a dificuldade? Principalmente do nosso time. Porque o nosso time, na média, deles tem 21 a 25 anos de idade. Então, é um time novo, certo? Sim. E como existe um preconceito no agro da questão da idade, existe, né? Como existe em outros lugares também, em outras coisas, né? Mas o agro, ele pesa muito a idade. Certo. Né? A idade no agro meio que forma se você sabe ou não de agricultura, de pecuária de corte. Né? Isso é um conhecimento antigo, porque antigamente você tinha que produzir e trabalhar muito tempo a ser reconhecido no agro. Então, quando vinha um novato, normalmente não sabia mesmo porque ele não tinha experiência. Mas hoje mudou muito, certo? Então, a gente tinha que fazer esse teste. Pegar esse grupo nosso, que eram jovens, espalhar nós, porque não podia andar junto. Nós tínhamos que espalhar grupos de 5, certo? Para todos entenderem o que está acontecendo na feira, porque a gente não conseguia ficar todos os 5 dias. Cada um numa frente e fazer o maior número de network possível para o negócio. Ó, vão lá, conheçam, né? E a grande dificuldade nossa do time é porque boa parte eram tímidos.
Então, como é que eu faço para fazer uma abertura de fala? Né? Eu chego lá no stand da Case, né? Aí o cara me vê lá, eu mais 3 de uniforme, né? E me pré-julga que eu sou um estudante por conta da minha cara, certo? E estudante não vai comprar nada, estudante não vai assinar pedido. Só turista. Por que eu vou atender esse estudante? Que é só brinde. Certo? Que é só chapéu, né? E aí foi a metodologia que a gente usou, né? Então, foi onde a turma foi formada, né? A conseguir fazer a abertura da conversa, diante com o pitch, explicando quem que era a empresa, né? Eu lembro que a gente fez, tinha que explicar o que a gente faz e automaticamente criar um rapport junto com eles e criar networking entre eles, né? Então, eu acho que a gente fez isso, né? Com os grupos. Você acompanhou alguns grupos. Acompanhei, você mudou, né? Mano. Os grupos, né? Você tava de manhã com um, de tarde foi com outro e etc. Né? E no final, né? Do dia, quando a gente se encontrou todo mundo junto, cada um trouxe... Uma bagagem. Né? Uma bagagem, um diferente. network diferente. E parecia, e teve um cara que falou isso, que nós estávamos em todos os instantes. Entendeu? Caramba. Então, a turma que nos assistiu, quem atendeu o nosso time... Falou, mas vocês estão em quantos aqui na feira? Entendeu? Não, a gente Não, só tá em um 15. pulverizador. Na real, Só nós estávamos só 15. em 3 caminhonetes. 3 Mas a forma que essas pessoas mesmo. conversaram e interagiram com o time de lá, parecia que nós éramos muito grandes. Muito. Uma equipe muito distribuída. Por quê? Porque a gente conseguiu marcar presença no negócio. Certo? Então eu queria falar um pouquinho dessa importância, porque isso acontece no agro. A gente participa de várias feiras. Várias. Né? E é o local que você tem que aproveitar aquele momento, né? Para fazer network, para conhecer, etc. E as pessoas, quando tem essa trava, que não tem aí, né, a capacitação da oratória e da conversa, sabe? Não, vai lá, só pega o brinde, anda no stand que a turma conseguiu te chamar, entendeu? Porque também teve ali um poder, porque tem muita gente que não tem nenhum recepcionista, porque você vê um negócio diferente, mas você entra, não sou dessa área, sou do gado, o que eu quero ver com silo, né? Porque a turma que também tá lá no stand, que é da empresa, etc., também não foi preparada, não foi treinada, a gente viu isso em vários lugares. Né? Então, duas personas diferentes, um que é o visitante, né? E o outro que é o cara que expõe, não estão preparados e no final do dia, né? Você não aproveitou sua viagem, você não fez um network. Queimou combustível. Queimou combustível à toa. E o cara que gastou, o empreendedor lá, que gastou um horror de dinheiro, que é caro, você expor hoje numa feira, E como? né? Não atingiu o objetivo que você poderia ter atingido. Né? Mesmo que no final do resultado, né? A gente fala, por exemplo, a Tecnoshow, esse ano, acho que movimentou mais de 11 bilhões de reais em 5 muito dias. dinheiro. Ah, nossa, vendeu muito. Poderia ter vendido 30. Certo? Se tivesse, né, essa capacitação dos seus vendedores, do acolhimento, né? Eu senti isso, por exemplo, e eu sou o CEO da empresa, certo? Né? Algumas empresas lá me conheciam, mas a boa parte não me conhecia. E eu fui como eles, e eu sou cara de novo, certo? E aí a gente foi lá até para poder comprar uma caminhonete. Né? A gente tava lá vendo se a gente ia pegar uma S10, a Maroc e tal, que tinha os stands lá das caminhonetes. Sim. Mas eu fui super mal atendido, entendeu? Porque parecia que eu era o quê? Só um estudante, né? E mesmo que fosse só um estudante. Ainda não justificava. Né? O estudante tem o pai, tem a mãe, e etc, que poderia ter me comprado a caminhonete. Mas eu tô falando assim, não só a forma de atender, porque a gente sabe que isso é uma O dificuldade estudante muito pode do depois se tornar o preconceito, CEO dele. né? Exatamente. Mas isso, a Milena. comunicação, entendeu? Eu acho que essas empresas do agro, por isso que esse episódio é muito importante, porque vem a segunda temporada e nós vamos mostrar lá, né, como funciona na prática, né, esse trabalho. Então, se a gente não conseguir se comunicar e falar e treinar o nosso time, eu não consigo passar, eu não consigo ser eficiente. Né? Não adianta eu gastar um rio de dinheiro, marketing, todas as tarefas que a gente já ensinou aqui dentro, se a gente não saber se comunicar, não é? Essa é uma coisa que eu vi muito lá na Tecnoshow, é essa questão da comunicação agressiva. Isso vindo até de vendedores, poxa, a pessoa que está vendendo, ela está tendo essa comunicação, então ela, de certa forma, afasta possíveis compradores. Uhum. Uma outra coisa, essa questão do olhar. O vendedor muitas vezes inseguro, desviava o olhar, e isso é normal quando a pessoa está em É insegurança. igual o garçom quer fugir quando você está pedindo. Tipo isso, né? Exatamente. E outra coisa, prolixidade. Falar muito para falar algo que simples. E aí o que acontece, como eu falei agora há pouco para vocês, conforme o tempo está passando, as pessoas possuem atenção reduzida. Então o vendedor ele tem que falar de maneira objetiva, já indo direto ao ponto,
naquilo que tem que ser falado. Ainda mais numa feira que tem muita gente entrando e saindo, né? Aí, entrando e saindo toda a gente. E aí eu tô falando, aí eu fico desviando o olhar. E aí o que eu poderia falar em 3 minutos, eu tô falando em 5. A pessoa já fica dispersa, já não lembra o que você falou no começo. Como que fecha uma venda assim? Não fecha. Outra coisa que não teve era nem, tipo, recepção no stand. No stand, também, verdade, Milena. Não tinha essa recepção. Poucas empresas, a gente teve uma que a gente fez a foto lá, né? Naquele... em Brasília, você lembra? Sim. Eles receberam a gente muito bem, passaram em cada lugar. Agora, outros stands, você chegava, ficava um monte de gente sentada e olhando pra você também. Então, tipo, poxa. E aquela pessoa que te aborda. Oi, bom dia. Meu nome é Rafael, eu participo do stand da Matsuda. Vou te apresentar agora as caminhonetes. Olha a maneira como ele fala. Engessado. Se o meu cliente fala dessa maneira mais engessada, ok. Aí eu posso falar para estabelecer rapport. Se o meu cliente fala de maneira mais séria, eu vou falar de maneira mais séria. Olá, Milena, tudo bem? Meu nome é Rafael Mendes, eu vou te apresentar agora o stand da Matsuda. Agora, por exemplo, a Milena, ela já é mais alegre. Olá, Milena, já coloca um sorriso no rosto. Olá, Milena, tudo bem? Meu nome é Rafael Mendes, eu vou te apresentar agora o stand da Matsuda. Aqui eu estabeleço rapport, espelhamento. E assim eu conecto com a pessoa. E automaticamente converte em venda, converte em solução e etc. Então tá uma dica aí pra moçada que tá organizando as feiras, né? Que não é só colocar as meninas bonitas lá na frente, né? As que são as promoters, né? Isso aí. Pra trazer o público lá pra pegar brinde. Também não vende, certo? Também não vai trazer o público engajado. Você tem que treinar o time que tá lá. Então o time que tá lá tem que passar por um treinamento, tem que passar por oratória, saber expressar, né? E a gente aproveitar aquele momento. Aquele momento acontece uma vez no ano, que é o encontro. Certo? As pessoas. Sim. E você que vai numa feira dessa, também faça aí, né? Ou do Mendes, ou qualquer curso, né? Que, tem tantos outros que professores oriente, tão bons né? também. Oratória, coisa, pra você aproveitar aquela oportunidade, porque ali você pode fazer conexões no seu negócio, certo? Você pode aperfeiçoar o conhecimento entre produtores, então trocar ideias, a gente está no mesmo stand de um fornecedor e lá tem um produtor de outro local e você começa a criar aí, né, um network. Então, assim, eu sempre falo que, por isso que você está aqui hoje também, eu sempre atendo às pessoas, independente de qual é. Porque eu nunca sei que talvez você possa trazer ou uma solução, né, que eu tenho aqui que eu nem sei. Eu tinha um problema que eu nem sabia, que era a comunicação, certo? O próprio Pedro que trouxe a questão do gestão de tráfego, né? O outro que trouxe a gestão de tráfego. Ou, às vezes, uma conexão, né? Você veio aqui, a gente só fez um conhecimento de se conhecer mesmo, fez um treinamento, etc. De repente você tá lá. E daqui sai um insight também. Qual? Uma conversa, sai um insight. Ah, sim. Sai o insight, sai de um negócio. Mas você tá lá numa outra reunião e etc. Você linka, às vezes, uma solução que eu precisava naquele momento. Certo? E isso aconteceu 1 ano depois que a gente se conheceu. Entendeu? Então, assim, eu sempre falo, atenda todo mundo. Converse com todo mundo. Né? Porque no final, né, lá da sua história, depois de 20, 30 anos de convivência de trabalho, né? Isso é uma frase do... Eu esqueci o nome dele agora. Que ele fala assim, o patrimônio que você vai ter não é o patrimônio móvel de dinheiro. É o patrimônio de pessoas. E essas pessoas vão te levar a outras pessoas, certo? Que é assim que você vai criando. Que é o mais conhecido network. Né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, já começa pela expressão. Se você tá num evento, né, que você tá fazendo um curso fora, que são pessoas que você não conhece, você tem que se enturmar. Você tem que conversar. Não talvez ser o palestrante. Sim. Né? Mas saber, porque aproveitar aquilo, você vai fazer, né, com que você acelere o seu crescimento, não só profissional, né, mas também de amizades. Né? Eu acho que as pessoas têm que ter amizades. Entendeu? Antes da gente pinga fogo, finalizar o podcast, eu queria entrar num assunto que as pessoas não gostam normalmente de falar, mas que é muito importante para nós que somos cidadãos. A gente nunca... às vezes a gente foge desse assunto, mas na hora da gente fazer as nossas escolhas é muito importante, que é o cenário político, né, Rafael? Sim, sem Então, dúvidas. assim, a gente vê a oratória presente diariamente, porque são pessoas que estão apresentando seus planos de governo. De governo. Então, assim... Você ter conhecimento da oratória te faz esse filtro de saber quem está realmente passando ali, quem não, ou quem está realmente usando da oratória para te passar um pouco assim para trás, no bico, vamos dizer assim. E eu vejo que a gente tem políticos que têm muita oratória, outros com falta. Nessa política já melhorou, né? Eu quero que você cite os exemplos pra gente, conta um pouco sobre política para os agronautas. Então vamos lá. De certa forma, quando a gente fala de oratória, querendo ou não, as pessoas já atrelam a política. Sim. Aquela pessoa que vai ali Liderança, defender né? as suas ideias.
E nós vemos... Vamos pegar, assim, o caso do Lula. Vamos pegar o Lula antes dele ser eleito em 2002. Então, o Lula... Agora falando oratória como um todo. A gente via um Lula muito... um líder sindical. Então, camisa manga curta... camisa manga curta, camisa aberta, com o peito, com o pelo do lado de fora, barba por fazer. Então essa imagem já não vendia para a população brasileira um discurso totalmente, como é que eu vou dizer? Populista, sindical. Populista, raivoso, seria mais esse sentido, raivoso. Veio um marqueteiro, falou, Lula, essa maneira como você está comunicando não vai converter isso em votos. Como que a gente vê o Lula assim que ele foi eleito em 2002? Um homem que já estava andando de terno, cabelo feito, moderando mais as palavras. E vamos analisar. O Lula, ele soube trabalhar muito bem a oratória dele desde a época sindical, porque vamos parar para pensar. Uma pessoa que é líder sindical, ela tem que negociar, ela tem que falar, ela tem que debater. Então, o tempo todo, ele foi preparado para que quando chegasse no momento das eleições, ele soubesse se expressar melhor. O tempo passou, Lula conseguindo a atenção de muitas pessoas. Prova disso que no final do seu segundo mandato, ele recebeu uma aprovação de 80% da população nacional. Um dos motivos, a comunicação. Só que aí entra o meu posicionamento. O Lula, pra mim, ele é um manipulador. Sim. Porque uma coisa é eu persuadir, eu chegar aqui e falar assim, Alex, vamos fazer isso e assado? A persuasão entra num momento em que os dois saem ganhando. Sim. A manipulação, apenas um sai ganhando. Hitler, por exemplo, utilizou da manipulação para fazer o que fez com a Alemanha. Através dos seus discursos ultranacionalistas, convenceu várias pessoas a matarem judeus, fazer todas as atrocidades que fizeram. Utilizou da oratória. A oratória, eu digo que ela é como se fosse uma faca. A mesma faca que pode cortar para fazer um churrasco é a mesma que pode matar uma pessoa. Então, e aí... Dentro da oratória, dentro da política, nós vemos que cada eleição que passa, os políticos estão investindo mais na oratória. O Bolsonaro mesmo era péssimo, né? O Bolsonaro, ele conseguiu evoluir muito, porque quando nós vemos o Bolsonaro antes dele ser presidente, nós vimos um Bolsonaro com a comunicação extremamente agressiva, sempre de maneira muito ríspida, e isso foi sendo trabalhado ao longo desse mandato dele. Bolsonaro ainda tem algumas coisas a serem aperfeiçoadas? Tem. Mas nós vemos que, principalmente na segunda etapa do debate contra o Lula, ele mudou o tom, semblante bem menos carrancudo, expressivo, sabendo moderar a voz, pensando muito melhor agora em que palavra que ele vai dizer. Então o Bolsonaro, ele teve uma evolução na comunicação dele. Precisava melhorar mais? Precisava e antes, mas teve uma evolução. Se eu for falar de político... Hoje, talvez, uma das referências em questão de oratória, mas ele está preso hoje, é o Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson, ele foi aluno do Reinaldo Polito, que hoje é a referência do país em oratória. O Roberto Jefferson é um excelente orador. Então, quando a gente fala de política, de certa forma está atrelado à oratória. Então, e quando você passa a conhecer as técnicas de comunicação e oratória, você já percebe se a pessoa está te ludibriando ou não. Então, é esse quesito que eu ainda falava muito com as pessoas ao meu redor, acho que eu cheguei até a falar com você, que eu falava assim, gente, é você pegar o plano de governo, realmente estudar ele. Porque se você, às vezes, não tem conhecimento de oratória e escutar, você pode estar sendo manipulado até sem ver, né? Então, para quem ainda não tem ainda essa oratória, expertise. O bom mesmo no cenário político é olhar bem os planos de governo, né? Planos de governo. E também se atentar quanto à comunicação das pessoas, para que você não seja persuadido. Você viu, então, o poder da comunicação no seu negócio, né? E como você pode impactar as pessoas à sua volta só com o poder da fala e da expressão, certo? Então, esse foi o nosso episódio junto, né, com o mestre dos magos aí, Rafael Mendes, né, que está capacitando muita gente. É importante, a gente tem que colocar isso como prioridade dentro desse planejamento 2023, que vem aí agora. Não vai ser um ano muito fácil, vai ser um ano que só destaca quem é bom pra caramba. Verdade. Né? Porque, vamos falar, nós do agro, a gente nadou de braçada nos últimos 3 anos. Sim, nadamos de braçada comparado à turma do urbano, lógico. Mas agora vai ser o contrário. A turma do urbano vai andar um pouco mais à frente, e nós do agro, se a gente não for profissional e competitivo,
né, entendendo todas essas mentorias que a gente está dando aqui, a gente vai ficar para trás e alguém vai nos passar, certo? E não adianta ficar se lamentando depois que tá difícil e botando a culpa no governo, né? Não é o presidente Bolsonaro ou o Lula que tá vindo aí que vai acabar com o seu negócio e etc. Depende de você. Influencia, mas não é tudo. Né? Política influencia, mas não determina. Não determina. Então, acho que a dica que a gente deu hoje aqui, que é o poder da oratória, a gente vai usar agora na segunda temporada, onde a gente vai estar mais movendo, a gente vai estar tanto estático, né? Porque a gente vai estar mostrando lá, vai ser todo, tipo um documentário, né? Que a gente vai largar agora na segunda temporada. Então, o poder da expressão e da fala vai fazer com que os nossos convidados, que não são só especialistas, são pessoas do dia a dia, também se sintam à vontade de poder falar numa câmera, né? E conseguir transmitir o conhecimento deles lá para vocês que estão assistindo, né? É isso aí. E automaticamente, né? O poder do Agro em Dia, né? Transformar isso em conhecimento. As pessoas aprenderem, né? E pegar isso e levar para os seus negócios, para a sua vida pessoal e etc. Por isso é que a gente montou o nosso canal, certo? Certíssimo. Então a gente finaliza esse primeiro bloco, né, Milena? Então vamos lá. O que é agro para você, Rafael Mendes? Todo meio que faz com que leve a comida, alimento para as pessoas aqui na cidade, seja no meio rural também. É um meio muito importante que emprega muitas pessoas honestas, trabalhadoras. Pude conhecer um pouquinho mais desse meio esse ano. Eu quero saber um orador que te inspira muito. Barack Obama. Barack Obama? Um excelente orador. Inclusive ele fez uma série, né? No Netflix verdade. agora, apresentando os parques naturais, né, do mundo. É apresentado pelo Barack Obama. Massa pra caramba, né? Bom, agora se eu tivesse trazer um do Brasil, Bernardinho. Um exemplo de liderança e de comunicação. Bernardinho, legal. Ex-técnico Treinador lá da Seleção Brasileira de Vôlei. Masculino. Um modão sertanejo, ou country, ou rock, não sei o que é o estilo que você gosta de música, entendeu? Eu amo sertanejo. É. Nossa, Goiano, né, velho? Goiano. Né? Eu acho que Ela é Demais, do Rick Renner. Eu cresci ouvindo Rick Renner, Zezé de Camargo, Jean Giovanni. Essa geração da década de 90, pra mim, são os melhores sertanejos que tem. Rafael, um prato típico que você... Galinhada. Galinhada? Galinhada. Sem Galinhada é galinhada com Arroz piqui? com frango. Não. Arroz com piqui? frango. Aí você pode pôr... Você gosta com piqui ou sem? Piqui não. Como com os dois. É? Não tem diferença, não. Pra mim tem que ter piqui. Piqui, né? E a pergunta, né, que todo mundo quer e que aconteça, né? Tem que rezar e orar e etc. Se você recebesse, né, um Pix agora de 10 milhões de dólares, o que você faria com esse dinheiro? Investiria, teria outros mentores para me aconselhar. Continuaria nesse ramo da educação, que eu vejo que é um gargalo ainda no Brasil. Sim. Dentre os ramos que eu investiria, um deles seria no meio agro. Educação voltada ao meio agro. Show. Vejo que tem muita capacitação, mas ainda pode trazer um plus a mais, trazendo as soft skills. É o João falando do Enneagrama, eu falando de comunicação e oratória, outra pessoa falando mais voltada a vendas. É uma soma, né, de matérias, né, soma. de mentorias que no final do dia você forma todos os stakeholders do agro, né? Seja o time operacional, seja o time de campo, os líderes, o time das revendas, de insumos, todo mundo precisa dessa capacitação, né? Forma profissionais melhores e, consequentemente, pessoas melhores. Um marido melhor para sua esposa, um filho melhor para seu pai e para sua mãe, consequentemente. Formar pessoas. E você, Milena, o que você faria com esse dinheiro? 10 milhões de dólares. Mais uma vez, tá? Agora, mais uma vez. Mas agora, hoje é fim do ano, já tô querendo Viajar, um né? recesso. Então eu ia pegar todo esse dinheiro, entregar na mão do Alex e dar 3 anos pra ele me devolver o dobro. Pode não ser? É verdade. Então vou tirar Você 3. topa? Então dos 10 vou tirar 3 e jogar pro Alex também, né? Já que Alex, e mesmo. você? O que você o faria? ouro brilha no fogo. É isso aí. Olha, eu investiria também, né, na parte de formação de pessoas, porque eu sou um exemplo de um aluno, né, que está aprendendo com você, com o Rafael, com todos os profissionais, as novas metodologias da liderança. Porque antigamente você, empreendedor, só tinha a visão, né, de saber fechar um negócio, de ter a visão, né, de formar um negócio, mas não tinha aquele ensinamento lá atrás. Eu não tive essa escola, nem meu pai teve, né, que foi um dos meus principais mentores, né, a como inspirar e fazer com essas pessoas que estão ao seu lado, sejam seus funcionários ou parceiros, né, te ajudar a atingir um objetivo, certo? Então eu vejo que a oratória, né, a expressão, ela é fundamental,
independente do cargo, independente do cara que vai apresentar o negócio, né? E também essas outras, né? Como o João, né, do Enneagrama, que trouxe essa outra visão nossa, que é entender os perfis das pessoas que são diferentes. Isso aí. Né? Que você pode complementar junto à oratória, né? E você consegue ler isso, né? E o time técnico, né? Que traz o conhecimento. Então você junta conhecimento com essas visões que a gente está tendo, né? Com todas as matérias que passaram por aqui no Agro em Dia, né? E monta uma escola, né? Uma escola onde você, né, dentro lá da formação dessa pessoa, e você coloca dentro dessas matérias, meu Deus, a gente vai formar gente bacana demais, e não tem quem vai derrubar a gente, entendeu? Prontos. A gente pode tornar um dos principais potências, né, do mundo, questão financeira, porque nós temos tudo que eles não têm. Nós temos fazenda, nós temos, né, pessoas boas, nós temos um país pacificado, gente nós temos tudo aí, certo? Então eu acho que a soma disso formaria sim, né, pegaria esse dinheiro na formação das pessoas, que podem ser através de universidades, fazendas, escolas e etc, né, pra gente formar pessoas que estão nos assistindo, que estão trocando ideia também, né, com a gente, para que a gente consiga alavancar esse país que tem esse potencial e tá precisando de gente para fazer isso. Você não dá conta sozinho? Eu não dou conta. Nós não damos conta, certo? E precisa precisamos de todas essas matérias dentro do agro, que antes não era tão falado, né? Eu acho que se procurar aí no Google, né, oratório para o agronegócio, deve ser muito difícil achar algum conteúdo pré-estabelecido, né? Mas é o que tem que ser falado, é o que tudo que envolve, né, a nossa atividade. Uma dica para você que é empresário, para você que é empreendedor, eu sei que é importante você manter o CNPJ ativo porque ele precisa de lucro. Mas antes de você pensar só no CNPJ, você tem que pensar no CPF. Não adianta nada você ter as melhores técnicas, você ter o melhor colaborador, se mentalmente ele tá ruim. Se ele não sabe se expressar bem, se ele não sabe comunicar bem com as pessoas da equipe e também às vezes até fora. Então cuide de CPFs, que consequentemente esses CPFs vão manter um CNPJ. É uma frase que eu ouvi ontem de uma CEO. É isso aí. Top. Então, mais um episódio especial, né? E especial Natal, né? Porque essa semana já tem Natal, né? Esse episódio, 22 de dezembro, o mês já tá acabando também, né? Então, Feliz Natal. Usa oratória lá pra falar com a moçada. Feliz Natal pra você, pra toda a sua família. Obrigada por fazer parte, né, do Agro em Dia. Todo mundo que assiste a gente. A gente é muito grato, né? E vamos aprender mais, né? E a gente vai poder terminar de fazer o curso, né, Rafael? Começo de 2023 tem que finalizar isso aí, né? Você me pega no laço aí que vai dar certo, entendeu? Eu tô terceirizando. Pega pelo pé aí, tipo, né? Nem que seja durante a gravação do Agro em Dia segunda temporada, entendeu? Durante o trajeto até no local. Beleza? Então eu queria te agradecer, né, mais uma vez por estar aqui com a gente, contribuir com o seu conhecimento. E manda aí o seu abraço, seu agradecimento pra moçada de casa. Pra você que tá me ouvindo, pra você que tá me vendo, quero mandar um agro abraço pra você. A pessoa que se comunica bem e escreve bem, ela pensa bem. A pessoa que pensa bem, ela chama a atenção de pessoas. E a pessoa que chama a atenção de pessoas, ela retém e conquista mais pessoas. E uma pessoa que conquista pessoas, conquista qualquer coisa nesse mundo. Então, quero agradecer, assim, o convite, mas em especial a você, Alex. Porque quando nós somos pequenos, muitas pessoas fecham a porta na nossa cara. As pessoas não nos ouvem, ainda mais eu que tenho essa cara de 24 anos, apesar de ter 28. E você abriu as portas pra mim. Você me deu a oportunidade de vir aqui, treinar a sua equipe. Aprendi, errei, acertei aqui. Levei isso pra outras empresas, pras minhas mentorias. Então, se hoje eu ofereço treinamento para empresas, você me abriu portas quanto a isso. Então, te agradeço demais. Prova disso, quase toda semana. Toda semana eu tô aqui. 2023, pelo menos uma vez por mês, estarei aqui também, dando um pulo aqui. Então, e que tenham mais Alex no Brasil. Amém. Ouça pessoas menores, assim como você me abriu portas. Show. É isso aí, moçada. Então, você que tem uma ideia, tem uma visão empreendedora, né? Feliz Natal, Alex! Segue o conselho do Igor, né? Tome atitude. Comece do jeito que você achar. Não tenha vergonha de fazer. O que você fez comigo, eu fiz com outros também, né? Já tive no seu papel, né? De ir lá cutucar. Quando eu fui lá, me inscrevi no Shark Tank, né? Quando eu falei com vários empreendedores, eu fiz a mesma coisa, né? Pedindo oportunidade, pedindo só um tempo para poder conversar e entender, né? Por isso foi assim que eu conheci um fazendeiro, foi assim que eu conheci o agro, que eu não era do agro. Né? Fui tomando atitudes, né? E aí eu acho que depois a gente vai aprendendo e vai se apaixonando, que nem você agora é do agro.
De certa certo? forma, sim, já Boa entrei. parte, eu acho que da tua carteira de clientes são do agro, né? Pelo menos uns 60%. 60%. Pelo menos. Então, automaticamente, a mosquinha da soja, do boi, do milho te picou, né? E eu acho que a gente tem que ajudar, sim, né? Por isso que tem que atender todo mundo, independente do cargo que você esteja, certo? Então, galera, vem aí a segunda temporada, né? Rafael Mendes vem junto com nós a segunda temporada, certo? Vamos fazer Isso aí. um episódio juntos, né? Lá Vamos. no campo, lá onde o trem acontece. Na frente das câmeras e atrás, porque é ele que treina a gente, né? É isso aí. Exatamente. Beleza? Põe sinal enfático, Milena. É isso aí. Ó, Um agro. até a próxima. Um agro. Abraço. Fiquem com Deus. E podcast bom. Muito bacana. Em 2022, o Agro em Dia abriu as porteiras para o agronegócio entrar na rotina de quem é da cidade. E para quem é do campo, democratizamos a informação e levamos o futuro para te acompanhar no trecho. Seja na cidade ou aqui na fazenda, o Agro em Dia é o maior podcast do agronegócio brasileiro. E na segunda temporada seremos ainda maiores. E vem aí a nossa segunda temporada, com mais hosters, mais cenários, mais convidados e, é claro, muito mais informações para vocês. Tudo que você quer saber sobre o agronegócio está aqui. Eu sou o Tinoco Agro, o perdigueiro que gasta a botina no campo, achando as melhores oportunidades para o nosso agronegócio crescer ainda mais. Eu sou o Fred, referência nos cenários contábil e financeiro do país, e vou ajudar você a potencializar a sua fazenda. E a presença feminina está cada vez mais forte, seja no cenário do agro brasileiro, ou seja aqui, no cenário do Agro em Dia. E eu sou a Milena Andrade e trarei grandes convidadas para inspirar mulheres de todo o Brasil. Eu sou Alex Narciso, idealizador do Agro em Dia, empreendedor nato e apaixonado pelo campo, como você, meu amigo agronauta. Estaremos juntos nessa segunda temporada e você será sempre o nosso convidado de honra.